Que Deus abençoe a igreja. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Job, Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Job Job, chapitre 42. Job capítulo Lisons le 42, verset 7, 8 et 9. versículo 8 e 9. Et puis on lira 1 Roi chapitre 18 par après, oui. E depois vamos ler o Rei capítulo 18, oui. 18. Commençons par Job chapitre 42. Vamos iniciar no Job capítulo Nous 42 lisons à partir du verset 7, oui. e a partir do versículo, começamos Après a que partir do l'Éternel lui versículo a 7. adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz et Taman: ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Verset 9. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouage et Tchophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Job capítulo 42. Job capítulo 42, começamos no sétimo versículo e até o 9. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Job, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Job orará para vós, porque deverás a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Job. Então foram Elifaz, a Temanita, e Bildade, e Suíta, e Sofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera ao Senhor, e o Senhor aceitou a face de Job. 1 Roi chapitre 18. Reis capítulo 18. Nous lisons à partir du verset 30. Vamos ler a partir do versículo 30. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il y prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il y fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Il dit: faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. Et l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançait et dit: l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Reis capítulo 18, versículo 30. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no seu Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão de rei da Assíria. Não deveis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa,
como a vossa terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis, e não deveis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Inclinons nos têtes pour la prière. Inclinamos a cabeça para a oração. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, Deus bem-amado, todo-poderoso, nous venons ce matin te dire merci viemos nesta manhã te dizer obrigado pour tes bienfaits envers nos pères. pelo teu bem feito para nós, Pai. Tu nous as assistés, protégés tout au long de la semaine. Nos assististe e nos protegeste ao longo Tu as da semana. pourvu à nos besoins, Père. Tu proveste as nossas necessidades, Et Pai. tu as fait que nous soyons encore debout dans cet endroit pour écouter ta parole. E nos fizeste estar aqui mais uma vez para ouvir a tua palavra. Tu connais nos imperfections. Tu conheces nossas imperfeições, Tu connais nos manquements, Père Céleste. conheces nossas falhas, Pai Et Celestial. nous nous inclinons devant toi, Seigneur. E nós nos inclinamos diante de Ti, Senhor. Viens pardonner toute notre incrédulité, Seigneur. Venha perdoar todas as nossas Et incredulidades, pardonner Senhor. nos péchés de négligence, de lourdeur. E perdoar nossos pecados e negligências, Pai. Pardonner nos ingratitudes, nos soucis, Seigneur. Perdoa nossas ingratidões e nossos lamentos. Et aide-nous ce matin à nous approcher encore davantage de toi. E ajuda-nos nesta manhã a nos aproximar mais uma vez diante de Ti. Nettoie nos âmes par l'eau de ta parole, Père. Lava nossas almas pela água da Tua palavra, Pai. Que nos cœurs, nos pensées soient envahis par ta présence. Que nosso coração, nossos pensamentos seja em volta, Pai Celestial, do Teu conhecimento. Et que ceux qui croient réellement à ces messages de tout leur cœur puissent se baptiser de ton Esprit, Porque Seigneur. aquele que crê nesta mensagem de todo o seu coração que possa ser batizado pelo Espírito Santo. Nous venons de lire ta parole. Acabamos de ler a Tua Nous palavra. sommes incapables d'en trouver le contexte. Nós somos incapazes de encontrar o contexto. Viens alimenter nos âmes par le contexte de l'heure. Venha alimentar as nossas almas pelo Teu contexto. Et bénis ton œuvre, ton Église ici présente. E abençoa a Tua obra, a tua esposa aqui presente. Amène-nous dans le lieu très haut. Leva-nos no lugar mais alto. Car nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Porque te Amen. pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. Nous pouvons nous mettre, oui. Podemos sentar. Merci, que Dieu vous bénisse beaucoup. Obrigado, que Deus vos abençoe muito. Nos bien-aimés frères en Christ qui sont ici pour la première fois, Nossos bem-amados irmãos em Cristo que estão aqui pela primeira vez. même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont ici pour la première fois, Mesmo aqueles que não são cristãos, mas aqui estão pela primeira vez. nous vous souhaitons la bienvenue dans cet endroit ici Vos desejamos boas-vindas aqui neste lugar. et vous saluons au nom du Seigneur E Jésus-Christ. vos saudamos em nome de Jesus Cristo. Nous ne sommes pas des branamistes, non. Nós não somos branamistas, não. Nous sommes des chrétiens. Somos cristãos. Nous croyons à la Bible Cremos na Bíblia, et aux promesses de notre temps. porque é a promessa do nosso templo. D'après la Bible, Segundo a Bíblia, avant la fin du monde, antes do fim do mundo, avant le retour de Jésus-Christ, antes do regresso de Jesus Dieu Cristo, devait encore envoyer l'esprit d'Élie sur la terre Deus podia ainda mais enviar o Espírito de Elias aqui na terra pour nous ramener dans la doctrine des apôtres. para nos levar de volta na doutrina dos apóstolos. Et cela s'est accompli dans les ministères de notre bien-aimé frère William Aaron Branham. E isto se cumpriu no ministério do nosso bem-amado William Branham. Il n'est pas notre chef, Ele não é nosso chefe, il n'est pas notre sauveur, não é nosso salvador, il n'est pas notre Dieu, não é nosso Deus, mais c'est un mortel comme vous et moi. mas um mortal como você e eu. C'est un pécheur sauvé par la grâce. É um pecador salvo pela graça, Mais il a pris à Dieu de l'utiliser aujourd'hui. mas Deus lhe usou hoje. Agradou a Deus. Mas Il a pris à Dieu de l'utiliser aujourd'hui mas a graça de Deus lhe usou hoje pour nous ramener dans la Bible. para nos levar de volta na Bíblia. Amen. Amém. Pas pour écrire une autre Bible, Não para escrever uma outra Bíblia, mais Dieu l'a utilisé aujourd'hui. mas Deus lhe usou hoje, Comme il avait utilisé Moïse pour écrire l'Ancien Testament, como usou Moisés para escrever o Antigo Testamento, comme il avait utilisé Paul pour écrire le Nouveau Testament, como usou Paulo para escrever o Novo Testamento, et il a utilisé pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. ele usou para interpretar tanto o Antigo como o Novo Testamento. Voilà pourquoi la colonne de feu, Eis porque a coluna de fogo, voilà pourquoi les miracles bibliques eis porque milagres bíblicos ont accompagné son ministère, sa vie, acompanhou seu ministério, a sua vida, de sa naissance jusqu'à sa mort, do seu nascimento até a sua morte, pour confirmer que Dieu nous a parlé aujourd'hui par para lui. confirmar que Deus nos falou hoje através Donc dele. sentez-vous vraiment à l'aise Que sintam mesmo à vontade et que Dieu vous bénisse et vous aide à comprendre son langage. e que Deus vos abençoe, que vos ajude a entender a sua linguagem. Amen. Amém. Nous remercions les enfants de Dieu qui ont travaillé toute la semaine, Agradecemos os filhos de Deus que trabalharam durante a les semana, serviteurs de Dieu qui ont travaillé aussi,
Les serviteurs de Dieu qui ont travaillé, os servos de Deus que trabalharam, que Dieu vous bénisse beaucoup pour que cela. Deus abençoe muito para isso. Nous avons un problème de temps, vous le savez, Temos problema de tempo, vocês sabem. mais tel que c'était dit la fois passée, on doit être reconnaissant. Como foi dito na vez passada, temos que ser grato. Et 30 minutes de prédication, vraiment, on doit être vraiment reconnaissant pour cela, oui. Que 30 minutos de pregação, isso já é qualquer coisa. Ok, je crois que Dieu va nous aider aussi. Creio que Deus vai nos ajudar. Et qu'on ne soit pas vraiment, comme c'était la fois passée, on ne puisse pas vraiment exagérer, oui. E para nós não exagerarmos como na vez passada, Nous voyons notre enseignement sur le choix d'une épouse, oui. estamos a ver o nosso ensinamento sobre a escolha de uma noiva. Et on avait dit que le choix d'une épouse, c'est lié au salut. Vimos que a escolha de uma noiva está ligado com a salvação. Comme l'a dit Frère Branham, que le mariage est lié au salut. Como disse Irmão Branham, que o casamento está ligado com a salvação. Il dit quelque part qu'après le salut vient le mariage. Disse em algum sítio que depois da salvação vem o casamento. Et que les dérapages dans le mariage, E que les dérapages des infidélités dans le mariage, a infidelidade no casamento, toutes ces choses-là, les gens qui les commettent, ils vont rencontrer le trône blanc. todas essas coisas, as pessoas que cometem vão encontrar-se com Deus. Puisque la Bible dit que les saints jugeront la terre, Porque a Bíblia disse que os santos vão julgar a terra, mais les impudiques et les adultères, mas os adultérios e prostitutos ils seront jugés par Dieu lui-même. vão ser julgados para Deus ele próprio. C'est-à-dire que le mariage, Quer dizer que o casamento, oh, je ne sais pas, tu es trop lourd, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien dit? Oui. Le mariage o casamento est lié au salut está ligado com a et c'est salvação Dieu qui a institué le mariage. e é Deus que instituiu o casamento. Alors, l'impudicité, Quer dizer que a prostituição, les infidélités, os infiéis, les dérapages dans le mariage, a infidelidade no casamento ça c'est le domaine de Dieu lui-même. é o domínio de Deus ele próprio. Si vous n'arrangez pas ici sur la terre, Se você não arranjar aqui na terra, vous allez rencontrer Dieu lui-même. vão encontrar-se com Deus ele próprio. C'est ce que le prophète dit. É o que o profeta disse. Et nous croyons les prophètes. E nós cremos no profeta. Nous avons vu la place des parents dans le mariage, Nós vemos o lugar dos pais no casamento, les droits des parents dans le mariage o direito dos pais no casamento et le devoir des parents aussi dans le mariage. e deveres também dos pais no Et casamento. je crois que ça nous avait aidé, oui. E creio que nos ajudou mesmo. Et Frère Branham dit que Dieu vous donne aussi le pasteur, Irmão Branham me disse que Deus também vos dá pastor, puisque le mariage appartient à la maison de Dieu. porque o casamento pertence à casa de Deus. Le choix d'une église correspond exactement au choix du pasteur. A escolha de uma esposa corresponde à escolha de pastor. Quand vous choisissez une épouse, Quando você está a escolher uma Branham dit esposa, que exactement comme Jésus qui te choisit comme membre de son corps dans le mystique. Irmão Branham disse que exatamente como Jesus te escolheu como membro do seu corpo místico. Alors le choix d'une épouse, c'est exactement comme le choix d'une église. Agora, a escolha de uma esposa é exatamente como a escolha de uma Puisque igreja. la femme typifie l'église. Porque a mulher tipifica a igreja. Et Branham dit que dans le choix d'une épouse, votre destinée y est liée. E o irmão Branham disse que na escolha de uma noiva, o vosso destino está ligado. Donc on ne peut pas choisir une église sur base d'une amitié fraternelle Quer dizer, não pode escolher uma igreja sobre base de uma amizade ou sur fraternal, base de l'appartenance à une ethnie ou un clan comme ça, non, non. ou sobre base de um clã, ou então de um Ou des familiar ou não, avantages charnels, ou de uma parenta de nationalité, de couleur, non, 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 non. de nacionalidade ou de cores, não. C'est une question de principe. É uma questão de princípios. Voilà pourquoi le tribalisme, Eis porque o tribalismo, le clanisme, la xénophobie, dans le message de Frère Branham, ça ne paye jamais. o clanismo, a teofobia, na mensagem do irmão Branham não existe. Ça ne ferait que te freiner toi et toi-même. E isto vai te travar tu mesmo, Puisque le message, partout il est prêché, porque a mensagem, todo sítio que é pregado, il y a quelqu'un qui l'accompagne. há alguém que acompanha. Et que cet homme-là, pour qu'il puisse accompagner ce message, E este homem, para que ele possa acompanhar esta pour mensagem, qu'il puisse confirmer ce message dans votre vie, para que ele possa confirmar esta mensagem na tua vous vida, devez collaborer avec ces principes. vocês têm que colaborar com esses princípios. Amen. Amém. Donc le choix d'une épouse, c'est une question de principe. Quer dizer que a escolha de uma noiva é questão de Et princípios. une église, c'est comme un corps.
E uma igreja como corpo. Et le pasteur, il est la tête de ce corps-là. E o pastor é a cabeça deste corpo. Le pasteur, il est le berger. O pastor, ele é o pastor. Ça, c'est le message, vous devez naître de nouveau. Está na mensagem, você deve nascer de Il novo. est appelé le berger parce que c'est lui qui nourrit les troupeaux. Ele é chamado de pastor porque ele é que alimenta o rebanho. Il est le surveillant. Ele é o supervisor. Ça peut-être Dieu voulant, on va voir cela. Pourquoi il est le surveillant? Se Deus quisermos ver isso, por que ele é o supervisor? Il est le conducteur spirituel de votre vie. Ele é o condutor espiritual da vossa vida. Et il est l'ordre le plus élevé dans l'église locale. E ele é a ordem suprema na igreja local. Quelque part, Bonhomme dit qu'il est l'autorité sans partage de l'église locale. Alguns sítios, Mambara me disse que ele é a autoridade sem parceiro na igreja local. Et jamais une église ne peut avoir deux têtes. E nunca uma igreja deve ter duas cabeças. Amen. C'était expliqué ce que nous appelons pasteur aujourd'hui. Está explicado que o que nós chamamos de pastor hoje, Dans le temps de la Bible, c'était appelé l'ancien. no tempo da Bíblia chamavam de ancião. L'ancien, ça veut dire le conducteur. O ancião significa o condutor, La tête, le responsable. a cabeça o responsável. Il est le berger, le conducteur. Ele é o pastor, o condutor. Il est l'ordre le plus élevé. Ele é a ordem suprema. Il est celui qui nourrit les troupeaux. Ele é que alimenta o rebanho. Nous avons l'église universelle, Nós temos a igreja universal, le corps mystique de Christ. o corpo místico de Cristo. Cette église-là, c'est une église invisible. Esta igreja é uma igreja invisível. Et Jésus est la tête de ce corps ici. E Jesus é a cabeça deste corpo. Ça commence avec le premier croyant du Nouveau Testament Isto começa desde o primeiro crente do Novo Testamento jusqu'au dernier croyant du Nouveau Testament dans l'âge de l'Odyssée. até o último crente do Novo Testamento na era de Laodiceia. Abraham dit que ce dernier croyant sera un noir de l'Afrique. Irmão Bara me disse que este último crente será um negro africano. Et cette église-là, Jésus est la tête de cette église. E esta igreja, Jesus é que é a cabeça. Il est le patron ou le chef de cette église. Ele é o patrão ou chefe desta igreja. Alors, il a placé 5 dons majeurs. Ele colocou 5 dons maiores. Il y a l'apôtre, A apóstolo, il y a le prophète, a profeta, et puis il y a le docteur, a doutor et puis il y a le pasteur, e também a pastor. et puis il y a évangéliste. E por último, evangelista. Ah, ça c'est très important. Isto é muito importante. C'est-à-dire le pasteur ici, c'est le ministère dans le corps mystique de Christ. Porque o pastor é um ministério no corpo místico de Cristo. Un ministre de la parole. Ministro da palavra. Quelqu'un qui réconcilie les Écritures. Ele que consulta a escritura. Quelqu'un qui réconcilie les gens avec Dieu par ses prédications. Ele que reconcilia pessoas com Deus através da sua pregação. Donc, il y a 5 dons comme ça. Há 5 dons. Ils sont appelés le ministère de la parole. São chamados de ministério da palavra. Et lui, Jésus, il est la tête de ces 5 ministères ici. E ele, Jesus, é que é a cabeça desses 5 ministérios. Remarquez ce que la Bible dit. Vê o que a Bíblia diz. Il a appelé les uns comme, Ele chamou 5 les como, autres comme. outros Ça como. veut dire que lui-même, il est apôtre. Quer dizer que ele mesmo ele é apóstolo. Lui-même, il est prophète. Ele mesmo é profeta. Celui-ci, il est comme apôtre, E ele também é como comme apóstolo, prophète, como profeta, comme docteur, como doutor, comme pasteur, como pastor, comme évangéliste. como Alors evangelista. lui, la tête, Ele é a celui cabeça. qui dirige tous ces dons ici, Ele é que dirige todos esses et dons. lui, il est l'apôtre par excellence, E ele é que é apóstolo por le excelência. prophète par excellence, Profeta por excelência. l'évangéliste par excellence. Evangelista por Ça, excelência. c'est dans le corps universel. Está no corpo universal. Amen. Amém. Maintenant, il y a l'église locale, Agora a igreja local. l'assemblée locale. A assembleia local. Et vous devenez membre de cette assemblée locale E você se torna membro desta assembleia local par le baptême d'eau. pelo batismo de água. Et vous devenez membre de cette assemblée E locale. você se torna membro desta assembleia Ce local. qu'on avait lu dans la Bible, E onde nós lemos na Bíblia, l'homme qui était battu par le bandit, homem que foi batido pelo bandido, abandonné en cours de route. abandonado no meio da Les estrada. gens ne faisaient plus cas de lui. As pessoas não davam conta Mais il y dele. avait un bon samaritain qui a pris cet homme-là. Mas houve bom samaritano que tomou Il este a homem. soigné cet homme-là. E ele limpou este Et homem. il l'a amené jusqu'à l'hôtel. Ele levou até o hotel. C'est ça l'église locale. Esta é a igreja Et local. le bon samaritain, c'est le Seigneur E Jésus-Christ. o bom samaritano é o Senhor Jesus Cristo. Celui qui a secoué ta théophanie Ele é que sacudiu a tua pour teofania. comprendre que Dieu a parlé aujourd'hui. Para entender que Deus falou Celui hoje. qui a convaincu ton cœur E ele convenceu o teu pour coração. comprendre que le message est vrai. Para entender que a mensagem é verdade. Celui qui a touché ton âme Ele é que tocou a tua pour alma. t'amener à la repentance. E te levou a Celui arrependimento. qui a créé ces regrets-là sincères dans ta vie Ele é que criou esta sinceridade na tua vida. pour avoir de la douleur dans ton cœur. Para ter dores no teu coração. Puisque tu menais une vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Porque levamos uma vida que não está conforme com a palavra de Après Deus. cet acte-là,
cela, il t'amène maintenant à l'hôtel. Depois desses atos, ele te leva aqui no Et à altar. l'hôtel, vous trouvez les maîtres d'hôtel, E no altar você encontra o mestre do altar, l'ancien de l'église. o ancião da igreja. Lui, il est la tête de l'église, Ele que é a cabeça da il est igreja le conducteur de l'église, e o condutor da et igreja. il doit maintenant commencer à t'alimenter. E ele agora vai começar a te alimentar. Il doit commencer à te soigner tout ça. Ele vai começar a te limpar. De l'autre côté, c'est une brebis comme vous, No outro lado é crente, é pastor como você. mais il a 2 deniers que le maître lui a donnés Mas ele tem 2 moedas que o mestre lhe deu pour prendre soin de son peuple. para tomar conta do seu povo. Maintenant, remarquez, Agora, notai, comme c'était dit la fois passée, como foi dito na vez passada, nous vivons des moments difficiles, estamos a viver num momento des difícil, moments compliqués. momentos complicados. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Nós precisamos de Deus nas nossas Nous vidas. avons besoin du Nós surnaturel. precisamos de sobrenatural. Nous avons besoin de réponses à nos prières. Nós precisamos da resposta das nossas Et toutes orações. ces choses-là, E todas essas les coisas, veiller, les prières, c'est très bien. jejuar e orar é muito Mais bom. cela doit se marier au principe de la parole de Dieu. Mas isso tem que se casar com os princípios da palavra Si de c'est Deus. en dehors de ces principes-là, Se está fora desses tout princípios, ce que nous ferons, ça sera en vain. tudo que vamos fazer vai ser em vão. La sincérité, c'est très bien. A sinceridade é bom, L'obéissance, c'est très a bien. obediência é muito bom. Mais il faut obéir à ces principes-là. É preciso obedecer a estes princípios. Voilà pourquoi nous partageons ce petit sujet. É por que estamos a partilhar esse Pour pequeno nous sujeito aider réellement à nous accrocher à la parole de Dieu para nos ajudar realmente a nos aproximar da et palavra à de Deus expériencer le Dieu de William Branham dans nos e vies. experienciar o Deus do William Branham nas nossas vidas. Remarquez une chose, c'est très importante. Agora, nota uma coisa muito importante. Il est pasteur, Ele é pastor, non pas puisqu'il a une calvitie. não porque ele tem careca, não. Il est pasteur, Ele é pastor, non pas puisqu'il est le plus âgé. não porque ele é mais velho, não. La chose la plus importante, A coisa mais importante ce sont les 2 derniers là. são essas 2 moedas. Le ministère de la parole. O ministério da palavra. Amen. Amém. Il y a un don d'exhortation dans le corps de Christ. Há dom de exortação no corpo de Cristo. Vous avez une difficulté, Vocês têm uma dificuldade, vous êtes démoralisé. você está Un desmoralizado. membre du corps de Christ s'approche de vous. Membro do corpo de Cristo se aproxima de Il vous você. parle, il vous donne des paroles de réconfort. Ele te fala e te dá palavras de reconforto. Et vous vous sentez édifié. E você sente o alívio. C'est très bien. É muito bom. Mais ce n'est pas ça le ministère de la parole. Mas não é isto o ministério da palavra. Amen. Amém. Il y a les dons de guérison, tout ça. Há dom de cura. Il y a les dons de parler la langue de prophétie. Há dom de falar em língua de Il y a les profecia. dons de songes. Há dom dos Il sonhos. y a les dons de vision, ainsi de suite. Há dom de visões. Toutes ces bonnes choses-là édifient le peuple de Dieu. Toda essa boa coisa edifica o povo de Mais Deus. c'est différent du ministère de la parole. Mas é diferente ao ministério da palavra. Amen. Amém. Maintenant, il y a la prédication ici. Agora, a pregação, Quand quelqu'un t'appelle au ministère, quando alguém é chamado ao ministério, il peut commencer par exhorter les gens. primeiro talvez pode começar a exortar Vous pessoas, sentirez que les gens sont réellement édifiés. sentir que as pessoas são realmente edificadas, Mais ce n'est pas vraiment encore la confirmation du ministère. mas não é mesmo, Ce n'est pas encore vraiment ça la confirmation du ministère. mas não é mesmo a confirmação do seu ministério. Il peut commencer à prêcher Ele pode começar a pregar par la prédication ou les prédications. pela pregação ou pela pregação, Les gens seront édifiés, as pessoas serão edificadas, réconfortés. Mais reconfortadas, ce n'est pas vraiment encore ça la confirmation du ministère. mas não é mesmo isto a confirmação de um ministério. Voilà pourquoi tout véritable ministre, au commencement, Eis porque todo verdadeiro ministro no il princípio doit avoir son ancien. tem que ter o seu Il ensinador. doit avoir son église. Ele tem que ter a sua Il igreja. doit avoir son pasteur. Ele tem que ter o seu pastor. Le pasteur l'écoute en train d'exhorter. O pastor pode estar a exortar. Le pasteur l'écoute en train de prêcher, tout O ça. pastor pode estar a pregar. Mais pour amener le pasteur à consacrer ou à ordonner ce ministère-là, Mas para levar o pastor a consagrar ou a ordenar este ministério, l'homme doit être à mesure d'enseigner la parole de Dieu. o homem tem que estar na medida de ensinar a palavra de Deus. Puisque enseigner, ce n'est pas seulement édifier quelqu'un, Porque ensinar não é mesmo edificar non pessoas, seulement exhorter quelqu'un, ou talvez exaltar alguém, mais c'est créer une autre personne à l'intérieur de cet individu-là. mas é criar uma outra pessoa no interior dele. C'est recréer quelqu'un comme Gabriel faisait dans le sein de Marie. Mas é recriar uma pessoa como Gabriel fez no ventre La da jeune Maria. fille de 18 ans devant cet être surnaturel l'écoutait, Esta moça de 18 anos, diante desse ser sobrenatural, escutava, recevant la parole qui émanait de cet ange-là. recebendo a palavra que vinha deste anjo. Les paroles passaient par ses pensées, A palavra passava no seu son cœur pensamento jusqu'à atteindre sa matrice. até no seu ventre.
Dans le message, la parole parle de la sémence originale. Na mensagem a palavra falar da semente original. Abraham dit que la même chose se passe avec nous aujourd'hui. Irmã Bala me disse que a mesma coisa se passa conosco L'épouse hoje. doit recevoir la pensée fraîche de Christ. A esposa tem que receber o pensamento Ça fresco doit de Cristo. traverser votre pensée ici, Isto tem que atravessar o vosso pensamento atteindre votre cœur e atingir o vosso et coração. recréer un autre Patrick par la nouvelle naissance. E recriar um outro Patrick pelo novo nascimento. Exactement comme une femme Exatamente como uma qui mulher vient de se marier. que vem de se casar. Quand il est avec son époux, Quando ele está com seu il esposo, lui achète de très beaux habits, c'est très bien. ele pode ter bons amigos, é muito Des bom. mobiliers, toutes ces choses pour la maison, c'est très bien. Mobílias, tudo isso é Mais muito la bom. chose qui fera que l'homme soit réellement son époux, Mas a coisa que vai fazer que o homem seja realmente seu esposo, lorsqu'il aura la sémence pour féconder cette femme-là. logo que ele vai ter a semente para fecundar esta mulher. C'est ce que doit faire le pasteur. É isto que o pastor tem que fazer. Et dans le message, les 7 ans de l'église prêché en 54 fois, madame dit, E na mensagem você está da igreja pregado em 50, o irmão Bala me il disse. dit que l'enseignement, c'est la sémence. Ele disse que o ensinamento é a semente. Maintenant, les prédications, les exhortations et les chansons, Agora, pregação, exortação e até os cantos ce sont les eaux que nous arrosons são águas que nós pegamos pour aider cette sémence-là à se reproduire selon son espèce. para ajudar essa semente a produzir segundo a sua espécie. Vous prenez l'enseignement, vous la plantez dans votre cœur. Vocês pegam o ensinamento e plantam no vosso coração. C'est exactement comme on prend une sémence, on le plante sur la terre Exatamente como se semeia uma semente e planta ou na dans le terra, sein de la terre. ou na terra. Après un moment, vous prenez des eaux pour arroser cette sémence-là. Depois do momento você pega água para regar essa semente. Vous laissez les rayons solaires se battre sur ce terrain-là. Você deixa o raio solar bater sobre Tout essa semente. cela pour permettre à cette sémence de se reproduire selon son espèce. Tudo isso para permitir essa semente a reproduzir segundo a sua espécie. C'est très clair, je vois. Está muito claro que. Maintenant, Frère Branham dit que vous ne pouvez jamais dire que vous avez un ministère Agora, mamãe me disse, você nunca pode dizer que tem um ministério si vous n'avez pas de doctrine. se você não tem uma doutrina. Vous exhortez, c'est très bien. Você exorta, é Vous muito prêchez, bom. c'est très bien. Você prega, Mais isso la é bom. chose qui poussera votre ancien de vous ordonner, Mas a coisa que vai levar o teu ancião de te ordenar c'est lorsque vous commencerez à enseigner correctement la parole de Dieu. é quando você começar a ensinar corretamente a palavra de Deus. Amen. Amém. Vous croyez, les prophètes, Vocês creem ao profeta? Dieu forme des hommes de qualité. Deus forma homens de qualidades. Mais il y a des hommes qui sont formés par le pasteur, Há homens que são formados pelo pastor, qui sont formés par des églises, que são formados pela igreja et il va reproduire ce qu'il a appris à l'église. e vai reproduzir o que ele pegou na igreja. Mais si quelqu'un est formé, d'après ce que Frère Branham me dit, Mas se alguém é formado, segundo o que Mambana me disse, il n'y aura pas de déception. Non, non. não vai ter decepção, não. 1 Timothée chapitre 3. Timóteo capítulo 3. Cette parole est certaine. Esta palavra é certa. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, E se alguém aspira na carga de ancião, il désire une œuvre excellente. ele deseja uma obra excelente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. É preciso que o pastor seja repreensível. Ça, c'est pour tous les croyants nés de nouveau. Oui. Isto é para todo crente nascido de novo. Un chrétien doit être irréprochable. Cristão tem que ser Et lui, repreensível. il est censé être le modèle du croyant. E ele representa o modelo do crente. Mari d'une seule femme, Marido de uma só mulher. ça, c'est pour tous les croyants. Esse é para todo crente. Même quand nous bénissons les mariages ici, Mesmo quando abençoamos casamento nous aqui, posons cette dernière question aux mariés. nós perguntamos perguntas. Vous promettez d'abandonner toutes les autres Nós perguntamos aos casados, você et aceita vous abandonar attachez tudo? à elle et à elle seule. E se pegar com ela e ele só? Vous comprenez? Vocês estão a Et cette entender? condition, c'est pour tout le monde. Esta condição é para todo mundo. Sobre, modéré, Sombro, moderado, réglé dans sa conduite. regulado na sua Ça, c'est pour tous les conduta. croyants, oui. Este é para todo crente. S'il est réellement né de nouveau, Se ele realmente é nascido il aura de ses novo, qualités. terá essa qualidade. Hospitalier. Hospitaleiro. Maintenant, remarquez maintenant la distinction ici Agora, notei aqui a distinção entre les aqui chrétiens et les brebis. entre religioso e crente. Propre à l'enseignement. Limpo nos seus ensinamentos. Vous comprenez? Estão a Donc, à un entender? moment, vous exhortez, Em um momento vocês exortam l'église est réellement édifiée, e a igreja realmente é edificada. les gens sont vraiment
époustouflés, comme le dirait Frère Branham, E as pessoas são mesmo assim tocadas. exaltés dans la joie. Exaltado na alegria. Mais là, l'ancien, il est fait comme ça, flegme comme une colonne. Mas aí o ancião está firme como uma Il coluna. te dit poussana, poussana. Ele te diz, se aproxima. Ce sont juste des exhortations. São justas exortações. Avec des exhortations, on ne peut pas avoir un enfant. Com exortações pode ter sim filho. Puisque une exhortation n'est pas une sémence. Porque uma exortação não é Vous uma passez de semente. l'exhortation à la prédication. Você passa de uma exortação para a pregação. Les gens sont édifiés, émerveillés, c'est très bien. As pessoas são edificadas, maravilhoso. Mais l'ancien te dit avance encore. Mas o ancião te diz, aproxima ainda Abraham mais. dit prenez ce jeune homme-là qui exhorte très bien. O irmão me disse, pega este homem que exorta tão Prenez ce bem. garçon-là qui prêche très bien. Pega este jovem que prega tão bem. Enfermez-vous avec lui. Pega-se com ele. Parlez des questions difficiles de la doctrine. Fala de coisas difíceis sobre a doutrina. Traitez des questions compliquées de la doctrine. Mike. Trata coisas complicadas da doutrina. Vous croyez que Branham et William Branham et Malachi 4 c'est très bien. Você crê que William Branham Malaquias 4 isso é bom? Vous croyez que Malachi 4 est accompli, c'est très bien. Você crê que Malaquias 4 se cumpriu? Mais Isso é bom. remarquez une chose. Mas nota uma coisa. Dans le ministère de Frère Branham, il est Moïse. No ministério do irmão Branham, ele é Moisés. Il y a l'esprit de Moïse, d'Élie et de Jésus-Christ. A espírito do Moisés, Elias e Jesus Cristo. Il est Moïse. Ele é Moisés. L'homme qui avait pris le peuple dans l'Égypte. Homem que pegou o povo no Egito. Avec la colonne de feu, un message. Com a coluna de fogo e uma mensagem. Il a fait sortir ce peuple-là de l'Égypte. Ele fez sair esse povo do Egito. L'Égypte, ce sont les dénominations. Egito são Nous denominações. sommes sortis de l'Égypte. Nós saímos do Nous Egito. avons traversé la mer Rouge. Nós atravessamos o Nous Mar avons vu la Vermelho. colonne de feu sur la tête de William Branham. Nós vimos a coluna de fogo sobre a cabeça Nous avons do accepté Branham. le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nós aceitamos o batismo no nome de Jesus C'est Cristo. très bien. Isso é bom. On a avancé dans le désert. Vamos avançar no deserto. Maintenant, dans le ministère de William Branham, Agora no ministério do William il y a Branham. encore Josué. Mike. Havia ainda mais um Il Josué. y a ce passage-là Esta de passagem Moïse à Josué. de Moisés a Josué. Voilà pourquoi en 61-62, Eis porque 61, il dit 62. que je suis à la fin de mon ministère. Ele disse que estou no fim do meu Peut-être que ministério. Dieu va me reprendre. Talvez Deus vai me tomar. Il enverra quelqu'un d'autre Ele vai enviar uma qui outra pessoa continuera avec le que message. vai continuar com esta Si vous mensagem. n'êtes pas très bien enseigné, Se você não está bem vous allez ensinado, commencer à chercher quelqu'un d'autre. você vai começar a procurar Non, là, il outra passe pessoa. de Moïse à Porque Josué. estamos no lugar de Moisés para C'est en Josué. 63 qu'il était devenu Moïse. Em 63 é onde ele tornou C'est lui qui a Moisés. mené le peuple dans la terre promise. Ele é que levou o povo na terra Et notre prometida. terre promise, c'est la révélation de cette source. E nossa terra prometida é a revelação Appelez de ces jeunes là. Chama esse jovem Enfermez-vous avec ces jeunes là. e pega-se com esse tipo de jovem. Commence à expliquer à ces jeunes hommes là Começa a explicar este qu'il n'y a moço pas de contradiction dans les messages. que não há contradição na Ce sont mensagem. deux messagers différents São dois mensageiros diferentes utilisant un même corps. utilizando um só Si vous corpo. n'êtes pas enseigné dans cet Se endroit-là, você não está assinado le neste message texto, sera toujours difficile pour vous. a mensagem vai se tornar difícil para Dans le você. ministère de William No Branham, ministério do William Branham, il est Élie le prophète, ele é o Elias, o profeta, un vieux monsieur velho qui a moço crié contre Jézabel. que criou contra Il Jezabel. était haï par tout le monde. Ele foi odiado para todo Il était mundo. fatigué. Ele foi fatigado. L'état présent de mon ministère. O estado presente do meu Demas ministério. m'a abandonné. O Demas me Tout le abandonou. monde m'a abandonné. O Demas me abandonou. Je suis resté seul et moi seul. Eu fiquei só, Les somente gens eu fermaient sozinho. des portes par-ci As par-là. pessoas fecharam a porta Ça para mim. c'est Élie qui parlait. Este é Elias que Il est falava. aussi Élisée. Ele também é Il Eliseu. est devenu Élisée comment? Como é que ele se tornou Quand Élie Eliseu? était fatigué, rejeté par le monde Quando religieux, Elias fatigou o restado do mundo il a religioso, pris le même esprit qui était dans Élie. Deus tomou o mesmo espírito que estava no Il l'a Elias. multiplié par deux, il l'a placé dans Élisée. Ele multiplicou por 2 e colocou no Un jeune Eliseu. homme très puissant. Jovem homem muito Il était poderoso. jeune mais avec une calvitie. Ele era jovem, mas com Il careca. parlait, Dieu répondait à ses paroles. Ele falava e Deus respondia a suas C'est ça palavras. l'année 63. Este é o ano Un homme qui 63. était là devant le peuple. O homem que estava aí diante do Ces povo. changements-là, Essas coisas, ces changements-là, esta si mudança. vous n'êtes pas très bien Se enseigné, você não está bem vous ensinado, allez trouver des contradictions dans le message. vai encontrar contradições na mensagem. Ah! C'est ça, enseigner et prêcher, c'est très différent. Aí está a diferença entre ensinar e pregar. É Pour muito diferente. confirmer que vous avez le même ministère. Para confirmar que realmente teve um Pour ministério. pousser à l'ancien de vous ordonner, Para levar o ancião de te vous ordenar, devez être capable d'enseigner maintenant. tens que ser capaz de ensinar. Même si vous n'êtes pas docteur,
Mesmo se você não é mais doutor. le fait d'avoir un ministère, Mas o facto de ter um ministério, vous devez être capable d'enseigner. você tem que ser capaz de Si vous ensinar. n'avez pas encore atteint ce point-là, Se você não chegar nesse nível, soyez comme Élisée sous les pieds d'Élie. seja como Eliseu diante de Elias. Soyez patient Seja paciente pour sortir de votre père avec le manteau. para sair do teu pai com um manto. Sinon, vous allez courir sans message. Senão vais correr sem mensagem. Après l'échec, donc nous fondons na défa, ainsi de suite. Depois Mais à Salionine, o que ele te fez? oui, Sim, Dieu a eu pitié de moi. Deus tem piedade Ce de que mim. j'ai dit des fois sans papier, É o que eu ce digo, ne sont pas des récitations. não são requisições. Ce n'est pas l'écoute des bandes. Não é o ouvir Dieu a das utilisé cassetes. Kayumbi Beya. Deus usou Dieu a Caiu utilisé Bibeá. Vibidila. Deus usou Dieu a utilisé Vibedela. Dioka. Deus usou Dieu a Dioka. utilisé Baruti. Deus usou Dieu a Baruti. utilisé Kalumbu. Deus usou J'ai tout Calumbo. resté sous leurs pieds pendant 9 ans. Eu fiquei aí perto deles durante 9 Avant anos. l'atelièrement. Antes de subir aqui. Je ne suis pas un Melchizedek. Não sou Il Melchizedek. peut y avoir des différences entre moi et eux. Pode haver diferença entre Sur eu des e points eles. secondaires. Sobre meus Mais secundários. base, bango de batia yango. Mas a base eles é que colocaram. Il est Jean-Baptiste, Ele é João Batista. le prophète le plus puissant du Nouveau Testament. Dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento. Il do Novo est Testamento. Jean-Baptiste. Ele é João Batista. Comme Jean-Baptiste. Como João Tu es envoyé Batista. comme prédiction de ma première venue. Foi enviado com precursor da primeira vinda. Je t'envoie avec un message Eu te envio com uma qui va mensagem provoquer ma seconde que venue. vai provocar a minha segunda De vinda. 33 jusqu'à 62, c'était Jean-Baptiste qui nous De prêchait. 33 até 62 era João Batista que Il pregava. était là en train de préparer le terrain. Ele estava aí a preparar o terreno. Arrivé en 63, Chegando em il 63, dit que je dois descendre. ele disse que eu tenho que me Lui, il doit baixar. monter. Ele tem que Le subir. volant n'est plus entre mes mains. O volante tem que estar na minha mão. Où est-il, frère Branham? Onde está, irmão Branham? Oui, il y a quelqu'un réellement. Sim, alguém realmente. Là, c'est le ministère de Jésus-Christ. Este é o ministério de Le Jesus troisième Cristo. poule. A terceira Le même puxada. Jésus qui discernait les pensées des cœurs de gens. O mesmo Jesus que discernia pensamento Il do coração das commence à pessoas. parler maintenant. E começa a falar agora. Donc, croire le message, c'est très bien. Porque se crê na mensagem é bom. Mais il faut comprendre le message. Mas é preciso entender a Sinon, mensagem. tu vas commencer à répandre des balivernes par-ci par-là. Senão você vai começar a retomar pessoas aqui e acolá. Jésus a yamboli masumu na ye. Jesus perdeu seus pecados. Jean-Baptiste a baptisé, ainsi de suite. E João Batista o batizou. Vous assim allez seguida. tuer les âmes des gens. Vocês vão matar a alma Et das pendant pessoas. qu'un ministre, s'il n'est pas bien enseigné, Irmão me disse que um ministro, se não está bem c'est ensinado, comme une bombe atomique qui va détruire les âmes des é gens. uma bomba atômica que vai destruir a alma das pessoas. Amen. Amém. Alors Dieu prend l'un de ces Éphésiens 4, Agora Deus toma dos seus Efésios 4, l'un de ces Éphésiens 4, dos seus Efésios 4, c'est lui maintenant qui va conduire son église locale. ele agora é que vai conduzir a sua igreja local. Il les place à la tête de cette église locale. Ele coloca no altar dessa igreja local. Ah, il prend sa vie, Frère Branham dit, Ele toma a sua vida, irmão me disse. il lie sa vie à un groupe de gens. Ele liga a sua vida com grupo de gente. Ces gens-là, il ne va pas les fabriquer, non, non, non. Esta pessoa não vai lhe fabricar, não. Avant la fondation du monde, Antes da fundação do mundo, il était avec ces gens-là avant la fondation du ele monde. estava com essa pessoa antes da fundação do Et mundo. Dieu a placé ces gens-là sous son ministère avant la fondation du monde. E Deus colocou essa pessoa no seu ministério antes da fundação do mundo. Leurs noms sont sur une même page dans le livre de vie de l'agneau. Os seus nomes estão na mesma página no livro da vida do Cordeiro. Et dans l'éternité, ils seront ensemble. E na eternidade vão estar juntos. Exactement comme vos enfants en vous. Exatamente como vocês mulheres, S'ils sont sauvés, se são salvos avant l'apparition de Jésus, antes da aparência de tu Jesus, seras avec tes enfants. você vai estar com seus Vous filhos, serez enlevés ensemble. serão raptados juntos, Vous allez rencontrer Jésus-Christ ensemble. Ndenge oliaka sense na bango. vão se encontrar com Jesus juntos da mesma maneira que vocês Et ceiam. dans l'au-delà, E lá, ndenge ozo vivre na bango lelo yo, da mesma forma que está a viver com eles vous allez hoje, aussi vivre avec eux. também vai viver com eles Alors, lá. un ministre réellement outillé, équipé, chevronné par Dieu, Agora ministro que é equipado e chevelado por Deus, il a des gens qui croiront en son ministère en lui. ele tem pessoas que vão crer no seu ministério. Ils vivront ensemble même dans l'éternité. Vão viver juntos mesmo até na eternidade. Vous voyez, Frère Branham dit ceci. Então, o irmão me disse, Les Nzamba Salabi sont différents physiquement comme da ça. mesma forma que Deus nos criou Il y a des gens qui diferentes sont fisicamente. élancés un peu gros.
gros, Há pessoas que são mais altos, são mais d'autres gordos. un peu courts, ainsi de suite. Outros são mais baixos, assim Des fois seguida. très intelligents, plus intelligents que les autres. Talvez mais inteligente, um pouco inteligente que os Même dans outros. le spirituel, nous sommes aussi différents comme E ça. até no espiritual também somos assim. Il n'y a point de ministère identique, non, non, non. Não há ministério didático, Dieu não. a placé, il a créé chaque ministère égal à lui-même. Deus colocou e criou cada ministério igual a mesmo. Si vous êtes très bien enseigné, Se você é muito bem vous ensinado, n'allez pas imiter quelqu'un. você não vai imitar alguém. Vous allez vous abandonner à Dieu. Você vai se abandonar a Deus. Quand il vous avait appelé, Quando Ele te chamou, il avait contracté une alliance avec vous. Ele contratou uma aliança contigo. Il y a des paroles qu'il vous a dit, Há parentes que vos qu'il nasceu devait réaliser dans votre vie. que você tem que realizar na tua vida. Et au début de votre ministère, E no princípio do teu des fois ministério, vous ne le verrez pas, talvez você não mais vê, vous allez toujours travailler mas você sempre jusqu'à trabalhou ce que ces choses-là vont se matérialiser. até que essa coisa vai se materializar. Non seulement à vous, mais avec vos enfants sur la terre. Não somente a vocês, mas também com os seus filhos aqui na Puisque terra. Dieu prend ta vie alliée à Ngune Bango. Porque Deus pega a tua vida e liga com a Il dele. prend ton étoile alliée à Ngune Bango. Deus pega a sua estrela e liga com dele. Tes sacrifices alliés à Bango. Teus sacrifícios Deus liga com Et eles. tes récompenses, il lit cela à Bango. E a tua recompensa Deus liga também aquilo com Devant eles. Dieu, vous formez un seul et même corps. É para formar um só corpo. C'est ce que Frère Branham dit. É o que o irmão Bana me Que disse. ce Branham Tabernacle ici, Este Branham Tabernáculo c'est une partie de moi, William Branham. é uma parte de mim, é o William Branham. Amen. Amém. Alors, nous avons lu dans Job, Lemos no Job, là où Dieu parle par égard pour lui seul. Deus fala Par égard pour lui seul. por igualdade para ele só. Par égard. Comment on dirait en portugais par égard pour lui seul? Para olhada por ele só. Non, non, non. Comment on dirait en portugais? Par égard. Pas Maurice. Je fais ceci par égard pour lui seul. Eu faço isso para ele. Par considération pour lui seul. Pela consideração dele Oui, oui. Nde na pesu yango. é que eu te dou isso. Si ça dépendait seulement de toi, je ne pouvais pas te donner ceci. Se dependesse de ti, não daria isso. Mais lokola yena na considération nde na pesu lokola. Mas como você veio com ele, pela consideração que eu tenho para ele, eu te dou. Par égard pour lui seul. Pela consideração, Job était avec ses amis. Job estava com seus Vous amigos. savez ce qui s'était passé dans sa vie? Sabe o que se passou na sua Les vida? choses par lesquelles il était passé. As coisas pela qual ele passou. Les gens là qui étaient venus parler avec Job, As pessoas que vinham falar com Job ils étaient sérieux et sincères. eram sérios e sinceros. Mais Job était un ministre et un prophète. Mas Job era um ministro e um À la profeta. fin, Dieu a dit à ses amis là de Job, No fim, Deus disse a esses amigos de Job: allez prenez ceci, ceci, cela comme holocauste. vai tomar isso, isso, isso como holocausto. Vous qui n'êtes pas à Job. Vão ao Job Et il priera pour vous. e ele vai orar para vocês. Par égard pour lui seul. Pela consideração dele. Et je vais vous bénir, vous pardonner tout ça. E eu vou vos abençoar e vou vos Frère perdoar. Branham dit ceci. Irmão Bana me disse o seguinte: Dieu a donné des promesses dans la Bible. Deus deu promessa aí na Bíblia. Pour accéder à la matérialisation de ces promesses-là, Vocês acedem à materialização dessas il promessas. faut avoir la foi. É preciso ter a fé. Au tel que nous sommes, nous n'avons pas la même ou le même niveau de foi. Da maneira que nós estamos, não temos o mesmo nível de Il fé. y a des gens qui ont une foi très très faible. Há pessoas que têm uma fé muito baixa. Il y a des gens qui ont une foi un peu stable. Há pessoas que têm uma fé um pouquinho Dieu dit que estável. des gens qui ont vraiment une grande foi, Deus disse que as pessoas que têm mesmo grande fé ils sont censés prier pour ceux qui sont faibles. e que possam suportar e fortificar aqueles que estão fracos. Censés prier. E que possam orar para aqueles que estão Ah, fracos. c'est ça l'importance des réunions de prière dans l'église. Esta é a importância da reunião de oração na C'est ça igreja. l'importance des réunions de l'église comme ça. Esta é a importância da reunião aqui na Dieu igreja. nous voit comme un seul corps. Deus nos vê como um só corpo. La chaleur se répand maintenant, O calor se repreende agora, édifiant et puis environnement les uns les autres. edificando o rodeio uns aos outros. Voilà pourquoi moi, Eis porque eu, comme disciple de William Branham, como discípulo de William je Branham, crois que Branham était prophète. creio que Branham é profeta. Il avait son église et un pasteur, un conducteur. Ele tinha sua igreja, seu pastor, seu condutor. Il a ordonné des gens qui étaient ses auxiliaires. Ele ordenou os seus auxiliares Et que jamais un chrétien qui ne fréquente pas une église, que nunca cristão que não frequenta uma il dit igreja, qu'il écoute les bandes ainsi de suite, c'est un rétrograde. ele diz que escuta cassete assim, À ele é um moins qu'il n'y ait retrógrado. pas d'église, pas même pentecôtiste. A menos que não tenha igreja
nem mesmo Mais s'il n'y a pas pentecostal. d'église du message, je vais fréquenter l'église protestante. Mas se não está numa igreja mensagem, pode frequentar a igreja En protestante, écoutant les balles de Branham à la maison. escutando o cassete do Branham em Puisque la casa. mission de l'église, ce n'est pas seulement prêcher comme ça. Non, non, Porque a non. missão da igreja não é só pregar assim, não. Mais la chaleur de Dieu se répand dans l'église. Mas o calor de Deus se La espalha chaleur na de Dieu igreja. contrôle l'église. O calor de Deus controla a igreja. Édifie les gens pour élever leur foi. Edifica as pessoas para levantar a sua Alors fé. qu'un chrétien ne fréquente plus l'église, il est déjà rétrograde. Agora, quando cristão não frequenta uma igreja, ele já é C'est ce retrógrado. que Frère Branham dit. É o que Mambana me Dans disse. discerner le corps du Seigneur. No discernindo o corpo do Ou le Senhor. discernement de l'esprit. O discernimento do Il dit, Espírito. ayez un endroit là où vous devez soutenir la cause. Ele disse que tem lugar onde você vai sustentar a Ça dit que coisa. l'église, c'est comme votre maison. Quer dizer que a igreja é como a sua casa. Votre lieu d'adoration terrestre. O seu lugar de adoração Ne terrestre. soyez pas un SDF spirituel, non. Não seja Un sans-abri spirituel, non, non, non. sem abrigo espiritual, Là où não. vous rencontrez Dieu Aí você se encontra com et Deus. vous bénéficiez des dons de la prédication et des dons spirituels ici sur la terre. E você beneficia da pregação e do espiritual aqui na terra. Amen. Amém. Par égard pour lui-même. Pela consideração dele próprio. Quand je suis dans l'église, Quando eu estou na je igreja, deviens faible, eu me torno fraco, frappé par la maladie, batido pela par des doença, problèmes, ainsi de suite. pela problema assim seguinte. Bien-aimé, priez pour moi. Vem orar para mim. Bien-aimé, soutenez-moi. Irmão, sustenta-me. Intercédez pour moi. Interceda para mim. Et après un moment, je reprends mes forces. E depois eu retomo as minhas forças. Je reprends les ailes, ainsi de suite. Eu retomo as forças assim C'est seguidas. ça l'importance de l'église. Esta é a importância da igreja. Mais il y a aussi des dons que Dieu a placés dans l'église. Mas também há dom que Deus colocou na igreja. Dieu respecte ces dons-là. Deus respeita este dom. Dieu a de la considération pour ces dons-là. Deus tem consideração para este dom. Et quand ces dons-là opèrent d'après la parole de Dieu, E quando este dom opera segundo a palavra de il est Deus, dans l'obligation Deus tem a obrigação de faire ce que le don demande. Non? Il est dans l'obligation Ele é obrigado de répondre à ces dons-là. de responder a este dom. Puisque le don, c'est Dieu dans l'homme. Porque o dom é Deus no homem. Alors, il y a des gens qui ont ces dons-là d'intercession. Agora, tem pessoas que têm esse dom de intercessão. La charge d'amener, d'élever le fardeau du peuple de Dieu. A carga de levar o povo de Deus. Pas l'être humain, Não um ser mais humano, les dons de Dieu dans l'homme. mas o dom de Deus no homem. Quelqu'un qui dispense la parole Alguém que dispensa a palavra et qui dit à Dieu e que diz a de Deus prendre soin de sa parole dans le cœur de ses enfants. de tomar conta da sua palavra no coração dos filhos de Deus. D'accomplir cette parole-là. De cumprir essa palavra. Par égard pour ces dons-là, Pela consideração deste dom, Dieu descend et il matérialise sa parole. Deus desce e materializa a sua palavra. Voilà pourquoi vous êtes obligés d'être sous l'emprise d'un don de Dieu. Eis porque eu és obrigado a estar sob a responsabilidade de dom. Sous la direction d'un don de Dieu. Sobre a direção dom de Deus. Et c'est par égard pour ces dons-là, Porque pela consideração deste et dom, Dieu descend, il accomplit sa parole. Deus desce e cumpre a sua palavra. Sans hypocrisie, Sem hipocrisia, sans haine, sans mensonge, sem ódio e sem mentira. sans jalousie. E sem inveja. C'est ça l'ordre de Dieu, tout ça. Esta é a ordem de Deus. Amen. Amém. Voilà ce qu'on a vu la fois passée, tout ça. É o que vimos na vez passada. Et qu'il y a l'église, E que a igreja le pasteur, il est la tête. e que o pastor é que é a Il est la cabeça. tête, non pas puisqu'il se met ici devant. Ele não é cabeça só porque se coloca Il aqui. est la tête, non pas puisqu'il est plus élancé, non, non. Ele não é cabeça porque ele é mal ensinado, Mais não. il doit avoir ces capacités-là Mas tem que ter esta capacidade d'amener le peuple de Dieu d'un endroit à un autre. de levar o povo, de tirar o povo de Deus de um lugar para outro. Puisque c'est une marche, c'est un exode. Porque é uma marcha, é um êxodo. Voilà ce qu'on a vu la fois passée. É o que vimos na vez passada. C'est qui un pasteur dans l'église locale? É que é o que é um pastor numa igreja local. Maintenant, écoutez, Agora escuta. depuis l'Ancien Testament, les gens adoraient Dieu. Desde o Antigo Testamento as pessoas adoravam Deus. Ils n'adoraient pas n'importe comment, non, non. Não adoravam de qualquer maneira, não. Excusez-moi, on fera vraiment l'effort de ne pas être trop long aujourd'hui. Desculpa, vamos fazer esforço de não ir tão distante hoje. C'est le Kimulaï, on va abréger, oui. Se é muito longo, vamos abreviar. Écoutez ici, c'est très important. Escuta, isto é muito importante. Cet homme-là qui avait besoin de Dieu, Este homem que precisa de Deus, qui avait besoin de la faveur de Dieu, que precisa do favor de Deus, il veut maintenant s'approcher de Dieu. ele vem agora se aproximar de Deus. Il a son sacrifice.
Ele tem o seu Qu'est-ce sacrifício. qu'il faisait dans l'Ancien Testament? O que se fazia no Antigo Il Testamento? bâtissait ce qu'on appelait un autel. Ele se edificava o que chamava de um altar. Vous verrez avec Abraham, depuis Caïn, Abel, et ainsi de suite, tout l'Ancien Testament, Dit- avant la construction du temple. Desde Abraão, Caim e Abel, todo o Antigo Testamento antes da construção do templo. L'autel, c'est un endroit surélevé comme ça, O altar é um lugar muito elevado, fait de pierres ou de bois. feito de pedras ou madeiras. Quand il le fait maintenant, il prend son sacrifice, il le place sur cet autel-là. Quando se prepara isto, pega sacrifício e coloca-se por cima deste altar. Maintenant, lui, il s'approche de son sacrifice. Agora, ele se aproxima diante do seu Il sacrifício. s'identifie à son sacrifice. Ele se identifica com o seu Pour que sacrifício. Dieu puisse agréer son sacrifice. Para que Deus possa aceitar o seu sacrifício. Après ça y est, et y a nos selon Bosenga Motema na ye. Para que ele possa lhe dar o seu pedido segundo o desejo do seu coração. C'est-à-dire à ça la ye faveur. Que ele possa lhe fazer um favor. Il devait bâtir cet hôtel-là. É preciso edificar este hotel. Fait de bois, tout ça, Feito de madeiras ou en pierre. ou em pedras. Et à la fin, il devait placer son sacrifice. Pas n'importe quel endroit, non, non. E no fim ele tem que colocar o sacrifício, não qualquer sítio, não. Mais sur cet hôtel-là. Mas é neste altar. Une structure surélevée, Um lugar muito elevado. faite de bois, Feito de madeiras. conformément à la parole de Dieu. Conforme a palavra de Deus. Dans 1 Roi chapitre 18 ici, No Rei capítulo 18 aqui. vous connaissez l'histoire. Você conhece a história. Comment il y avait la confusion en Israël. Como é que tinha confusão no Israel. Il n'y avait plus de manifestation de surnaturel. Não havia mais a manifestação Alors sobrenatural. le peuple ne savait plus si c'était Dieu l'Éternel qui était Dieu ou c'était Baal qui était Dieu. O povo já não sabia, será que o Eterno é que é Deus ou de Bar é que é Deus? Or Dieu parle. Enquanto que Deus fala, Or Dieu défend sa parole. Deus defende a sua Mais palavra. il fallait une approche correcte. Mas era preciso uma aproximação Alors il n'y avait correta. personne pour créer cette approche-là. Ele disse que eu preciso de alguém para criar esta Devant ces aproximação. défis-là, Diante desse desafio, pour satisfaire un peuple qui était assoiffé, para satisfazer povo que tem tanta il y avait sede, d'abord le défilé des prophètes de Baal, vous le savez. havia primeiro o desfile do profeta de Quand Bar. eux, ils ont terminé, Quando eles terminaram, la Bible dit qu'Élie s'est levé maintenant. a Bíblia diz que o Elias se Il livrou connaissait l'approche e ele conhecia pour recevoir la faveur, la réponse de Dieu. para receber o favor e a resposta de La Deus. sainteté, la sincérité, c'est très bien. A santidade e a sinceridade é bom, Mais ça ne commence d'abord pas par là, non, non, non. mas não começa-se por aí, não. Il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Ele disse a todo o povo, aproximem-se de mim. Tout le peuple s'approcha de lui. Todo o povo se Il aproximou. n'a pas commencé par prier, on Nzambe pe sabo, ils ont dit sabo, non. Eles não começaram a orar, oh, Deus dá isso, volta assim, não. Il n'a pas commencé par des jeûnes, non. Eles não começaram por jejum, não. Élie rétablit l'autel. Elias edificava o altar. Rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Edificava o altar de Deus que lhe ordenou. Amen. Amém. Ce n'était pas un charlatan. Não era um charlatão, não. Vous savez, je suis prophète. Sabe, eu sou profeta. Dans peu de temps, toutes les difficultés vont disparaître. De pouco tempo, toda a vossa dificuldade vai desaparecer. Este é o profeta da pessoa de Mangala. Jésus n'a jamais fait ce genre de promesses-là. Jesus nunca fez esse tipo de Vous promessa, êtes não. croyant, ça les langues prière, la difficulté n'a rien ceci là. Par exemple, dit que ça n'existe pas. Você crente, faça a mesma oração para toda a minha dificuldade acabar. E mamãe me disse que isso não existe. Ah, ce n'est pas un prophète Batamangala, je m'excuse. Talvez no profeta da pessoa de Mangala vão me desculpar. Ça les langues prière, ma tout difficulté, rien ceci là. Par exemple, dit que Jésus n'a jamais promis cela, non. Faça uma oração para que toda a minha dificuldade possa acabar. E mamãe me disse que Jesus não prometeu isso. Jésus a promis la bataille. Jesus prometeu a Il a batalha. promis la victoire. E ele também prometeu a Mais ça vitória. n'a pas cassé na longa. Dá-me força de Il dit tant vencer. que vous serez sur la terre, vous n'aurez pas de répit. Porque o tempo que só tem na terra não vai precisar disso. Il y aura bataille après bataille. Haverá batalha após Mais pour les batalha. choses pour lesquelles Dieu t'a parlé, il t'a promis. A pessoa na qual Deus te falou e te Avez-vous prometeu. remarqué, Dieu a dit aux enfants d'Israël, ça c'est la terre promise, je vous le donne, c'est pour vous. Ele disse, não está aí, Deus diz ao filho de Israel, essa terra prometida, eu vos prometo, é para C'est vocês. ça ma part, n'a pas sibino É yango. uma parte que eu vos dou. Mais à qui t'a boudné là-bas, non. Ele não desceu para combater Vous, para ele, votre não. part, vous devez combattre. Vocês têm a vossa parte, vocês têm que Vous combater possédez votre héritage. para possuir a vossa herança. Vous combattez du matin jusqu'au soir. Você combate de manhã até a tarde. Justement, c'est comme un tissu comme ça, un morceau de tissu.
Justamente como pedaço de Au tiers du tecido. bossoir, moi, vous regardez, vous ne sentez rien. Você coloca perto do sol, você olha, Mais, você c'est não sente toujours nada. mouillé, c'est toujours mouillé. Está sempre molhado, está sempre Mais molhado. le soir, vous savez que tout, c'est devenu sec, tout ça. Mas de pouco tempo toda a água vai se tornar Plus seca. vous combattez, vous accumulez des vertus à l'intérieur de vous. Quanto mais você combate, você quer Plus virtude em vous combattez, vocês. vous commencez à connaître Dieu. Pas seulement la parole, mais Dieu. Na medida que vocês combatem, você começa a Plus conhecer vous Deus. combattez, plus vous avez des expériences réelles et vraies. Na medida que vocês combatem, você adquire conhecimento real. Après 3 ans et demi, Depois de 3 anos e vous meio, sentez que vous êtes sur un niveau aqui de você Bossoté. sente que já não teve o nível que você Mais tinha. le problème est silité. Mas os problemas ainda Et não le acabou. le jour où vous aurez le corps théophanie. Vai acabar o dia que vocês vão ter corpo Mais teofânico. ça, c'est un corps pour le combat, c'est vrai. Mas este é um corpo para combate, é verdade. Voilà pourquoi il était descendu dans un corps semblable au nôtre ici. Eis porque ele desceu num corpo semelhante a nós. Chaque fois qu'il y a difficulté, vous l'appelez, il combat pour vous. Sempre que tem a dificuldade, ele chamava Et combate. au Sokola, vous vous approchez de lui. Tout ça. Você cresce, você se aproxima dele. Devant ce peuple-là qui était dans le besoin, Diante deste povo que estavam na necessidade, il n'était pas venu avec le charlatisme, tout ça. Ngai inde nzamba utilisa kanga ainsi de suite. Non. ele não veio com charlatismo, não. Eu, Deus é que me usa, não. Il n'était pas un vendeur de vent, d'illusions, tout ça. Ele não era um vendedor de pessoas, não. Dans mon année 2021. Estou a ver o ano 2021. Passez ça la caillou aussi l'année 2021. A dificuldade que você tem vai Banguna na acabar no onyo son nzamba 2021. koboma bango. Deus do seu inimigo, Deus vai lhe matar. C'est comme on dirait, nous sommes des croyants, nous avons la foi, n'est-ce pas? Como temos aqui, somos crentes, temos a fé. Nous pouvons nous rassembler, prier Dieu. Boma satanage nzambe. Nós podemos nos juntar e orar. Deus mata Satanás. Et mon nzamba banabino, non, c'est impossible. Ele próprio Deus vai nos falar, não, é impossível. Satanage c'est important. Satanás é importante. Il m'aide, moi, Dieu, à déployer mes attributs. Ele me ajuda, Deus, a colocar meus atributos À direitos. manifester mes attributs à moi. A manifestar meus atributos. Tant que Jésus a Boma qui était, non, non, non. Quando Jesus veio, não lhe matou, não. Sortez de ces histoires-là chimériques. Sai nessas histórias que não tem nada a Même ver. dans le message, il y a des gens qui sont aussi dans ce genre de choses-là. Mesmo na mensagem, há pessoas que estão nesse tipo de Quelqu'un coisas. qui est dans le message ne veut pas combattre, ne veut pas croître. Uma pessoa que está na mensagem não quer combater, não Les quer gens parar. portent la croix pour toi, ça n'existe pas. Levar a cruz para ti não existe. On m'avait raconté l'exercice de commando, comment on forme des militaires commando. Eu vi exercício de comando, como é que os comandos são Une são fois formados. enrôlé dans cette section-là, Uma vez, falhando nessa vous vous sessão, réveillez à 5 heures du matin. ele se torna de pé Il y 5 a horas. l'instructeur qui est là, vous êtes là devant l'instructeur, ou à côté de lui. O instrutor que está aí, você fica aí perto do Il instrutor. y a l'autre avec son cahier de côte là. Aí está outro com seu caderno de Il dit, vous notas. voyez cette montagne-là? Ele diz, então vê essa Nous montanha. sommes ici à la montagne. Estamos aqui. En bas, il y a une vallée. Aí é uma Il y a des vale. pierres. Há Il y a pedras. des histoires de pics, ainsi de suite. Há história de pico Si de vous seguida. tombez, vous mourrez, ce n'est pas une blague. Se você cair, você vai morrer. Não é uma brincadeira, Maintenant, vous não. voyez cette corde ici, suivez les instructions. Agora então vê essa corda, segue esta Voilà comment on instruções. lance la corde. Vê como é que se lança a Ça corda. s'approche de l'autre côté. Isso vai no outro lado. Maîtrisez le mesure de sécurité. Vê medida de Vous attachez de segurança. ce côté ici. Você fica neste Vous lado. pouvez traverser. Você pode Qui peut atravessar. traverser? Quem te atravessou? Tant que vous ndimi, wana mutaliboso, Quando você vai a primeira pessoa, vous engagez. você se encarrega. Les autres observent. E os outros estão aí a observar. À 6 heures du matin, 6 horas da manhã. paf, obamani na se. Mutu panzani michopoli banda. Se você cair, a cabeça vai se espalhar. L'instructeur vous regarde. O instrutor vos Il olha. dit pendant l'accident comme ça, bon, là, la négative, au matin, on va mener le jour là. Non. E durante esse acidente, não vou dormir aí onde está o funeral, não. Vous descendez, vous ramassez cadavre à Mouninga Nabino. Você desce e tira o corpo do Les vosso honneurs colega. militaires. As horas Vous militares. l'enterrez. Você l'enterra. Vous sous la montagne. E você volta mãe na montanha. Instructeur a télé, là, c'était des Belges. O instrutor levanta e era A dit, belga. comment Ninga Koufi? Então vê como ele Dans morreu. l'erreur, yango. Olha onde ele Faut falhou. commettre erreur, on a dit, Você qui não va cometa passer? isso. Quem vai Il vous passar? forme spirituellement et physiquement et moralement. Ele vos forma espiritualmente, fisicamente e moralmente. William Branham a lobby. Irmão Bana me Dieu nous disse, forme comme des commandos dans son armée. Deus nos forma como comando no seu Si vous êtes exército. trop faiblard, Se você é tão fraco, le preuve vient. a prova Au vem, coquille en côté. você não aguenta. Ah, merci pour les prières. Ah, obrigado pelas Maintenant, ça orações. avance, ça m'a vu fainéant. Agora vai dar Au dia commande preguiçoso. l'exercice, Vai Wana. repetir esse exercício. Puisque Dieu ne t'a pas appelé pour nous vendre, tu dois prier pour nous. Porque Non. Deus não te chamou para você sentar e a pessoas orar para ti, não. Abengi yo remplacer. Ele te chamou para você Il est substituir. fatigué d'être Dieu. Ele está Il fatigado a de ser besoin de Deus. collègues Ele Dieu. precisa de colegas Deus. Ah,
C'était une année difficile pour moi, mes frères. Foi um ano difícil para mim, meu J'ai irmão. fait ceci, cela. Heureusement, isso. vous avez fait néa. Talvez 2021, kozonga wana. 2021 Et vai il sait voltar que aí. kokima te. Eu sei que não vai fugir. Bozana makila na ye. Porque você tem Si yo vontade. kolonga yango. Até que você vai vencer. Patience ekoti. Agora a paciência vai entrar. Olekisu na mususu. Passa mais não. Tempérance ekoti. Temperança Ce ne entra. sont pas des cadeaux. Não são presentes, não. Fuyez des évangiles chimériques comme ça, non, non, non. Foge evangelhos que não tem nada a ver, não. Des vendeurs du vent, non, non. Os inventores, não. Prière dans sala ba pas sinon tu es aussi là. Ça n'existe A pas. oração que eu estou a fazer toda D'ailleurs, está William acabada. Branham dit, Aliás, irmão para me vous avez disse, remarqué quand vous étiez païen, quando vocês eram pagãos, vous avez des difficultés. vocês tinham Mais dificuldades. une fois devenu chrétien, Uma vez que vocês se tornam ces cristãos, difficultés se sont amplifiées. esta dificuldade vão se Il dit pourquoi? aumentar. Puisque la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Por quê? Porque a Bíblia diz que a maldade segue o que são justos. Mais Mas l'Éternel o Eterno, les délivre les tous. mas o Eterno vai lhe libertar de Alors, tudo. un chrétien qui est appelé ancien dans la foi, Cristão que é chamado ancião na fé c'est quelqu'un qui a des cicatrices dans son être é intérieur. alguém que tem cicatrizes no seu interior. Il est posé. Ele é desesperado. Il est apparemment, non, non. Mas ele não está aí, vou cair aqui não. Qui m'a qui exercice et tout ça. Você fugiu do exercício. Amen. Amém. Nous avons besoin de Dieu, Élie. Nós precisamos de Deus. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Ele disse, povo, aproximam-se de Tous mim. les peuples s'approchaient de lui. E todo o povo se aproximou Élie dele. rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ele edificava o altar do Senhor que Il estava prit destruído. 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Ele pegou 12 pedras segundo o número de atributos de Jacó. La pierre, c'est la révélation, c'est la fondation. A pedra é a revelação e a Et il fundação. bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. E ele edificou com aquelas pedras altar do Senhor. Verset 33. Il arrangea le bois. Il faut dire que le bois, c'est la parole. E versículo 33, ele arranjou madeira. Mamãe me disse que madeira é a palavra. Après avoir disposé le bois, Depois de meter il a prit le madeira, sacrifice qu'il plaça sur le bois maintenant. e ele pega sacrifício e coloca por cima dele. Ça, Élie qui faisait cela. Isto é Elias que Pas fazia isto. quelqu'un d'autre. Lui, Élie faisait cela. Não uma outra pessoa, Elias Il a fazia pris les isso. 12 pierres, Ele pegou 12 il a pedras, pris le bois, ele pegou madeira, il a formé cette structure-là. ele formou esta estrutura, Il prend le sacrifice, il met cela au-dessus. ele pega sacrifício e coloca por cima desse Alors, altar. bino ba ajudante d'angaba auxiliaire. Agora você, meus ajudantes, meus Prenez auxiliares, 4 cruches d'eau. pega 4 cruches, balles d'eau. pega 4 baldes de Et água commence à verser sur le sacrifice. e começa a despejar nesse sacrifício. Mbala liboso inane. Primeira vez Mbala ano, liboso et a mis balé 2 ans. segunda vez 2 anos, 3 ans la durée des réveils. 3 anos a duração do revezamento. Quelque chose doit se passer. Alguma coisa tem que se passar. Amen. Amém. Antigamente, on nous disait, Antigamente nos diziam, c'est moi qui ai bâti cette église-là. sabe, conhece essa igreja? Eu é que edifiquei essa igreja. C'est moi qui ai bâti, ainsi de suite. Eu é que edifiquei assim seguida. Naqué, Kafoufou n'a bâti une église. Eu vou em Cafufo para edificar uma igreja. Babana me parle d'Apollos dans Actes chapitre 19. Irmão Bala me fala de Apolos no Acto capítulo Il 19. dit que cet homme-là, il était très courageux, très intelligent. Ele disse que esse homem era tão corajoso e inteligente. Il démontrait par l'Ancien Testament que Jésus était le Messie. Ele mostrava no Antigo Testamento que Jesus é mesmo o Messias. Il rassemblait les gens. Ele juntava Donc pessoas. physiquement, c'est lui qui avait commencé l'église d'Éphèse. Como pastor que começou a igreja de Éfeso. Il prêchait la parole de Dieu Ele pregava a palavra tout de en Deus, démontrant que Jésus était le Messie. confessando que Jesus é Messias. Si vous voulez, tout en démontrant que Fabana est prophète. Mostrando que irmão Bala é profeta. Mais Abraham dit que l'église n'existait pas encore. Irmão Bala me disse que a igreja ainda não Quand existia. Paul était venu maintenant, Quando Paulo veio, Abraham dit qu'il a commencé à enseigner Apollos. ele disse que começou primeiro a ensinar o Apolo. Tu es plein d'amour pour Dieu. Você tem Tu muito es amor para plein de Deus, zèle. você tem Mais il n'y muito a point zelo, d'autel. mas não tens o Qu'est-ce altar. que c'est que bâtir une église? O que é edificar uma Qu'est-ce que c'est que igreja? bâtir une église du Nouveau Testament? O que é edificar uma igreja no Novo Dieu ne Testamento? voit pas ces bâtiments ici. Não este Dieu edifício, ne não. voit pas ces structures ici. Deus Non. não vê esta estrutura, Dans não. le Nouveau Testament, c'est la même chose. No Novo Testamento a mesma Seulement c'est la coisa. forme qui a changé. Somente a forma que mudou. Un peuple qui a besoin du baptême du Saint-Esprit. Povo que precisa do batismo do Des Espírito femmes Santo. qui ont besoin de la fécondité, de la conception. Os que precisa da Des fecundidade, da malades qui ont besoin concepção. de la guérison. Doenças que precisam de Des cura. chômeurs qui ont besoin de l'emploi.
Des hommes d'affaires qui ont besoin de la matérialisation de leurs projets. Os homens de negócio que precisam da materialização dos seus negócios. Cet homme ici, il est comme Élie le prophète. Este homem é como Elias, o profeta. Ce n'est pas un vendeur d'illusions, non. Não é um vendedor, não. Ce n'est pas un charlatan. Não é um charlatão, Il não. commence par bâtir d'abord l'autel. Ele começa primeiro por edificar um Pour faire altar. descendre la présence de Dieu sur la terre. Você faz descer a presença de Deus na Vous terra. savez, nous sommes au premier ciel. Sabem que estamos no primeiro Dieu, céu. il est au troisième ciel. Deus está no terceiro céu. L'idée de là où Dieu se trouve, c'est à peu près à 150 millions d'années-lumière. Aí onde Deus se encontra é aproximadamente 120 milhões de anos-luz. Qui peut se rendre là-bas à 150 millions d'années-lumière? Quem pode chegar aí nesses 120 milhões de Je ne anos-luz? sais à combien de kilomètres tout ça. É quantos quilômetros, engenheiro? Mais lui, il connaît. Mas ele Il sabe. ne vient pas avec des messages farfelus comme ça. Não vem com a mensagem forte, não. Deus me falou, Deus me voltou, Ça não. tient debout avec Batamangala, tout ça. Isso vem mais na pessoa de Mais Mangala. lui, il sait la formule. Mas ele sabe a fórmula. Il commence par bâtir l'autel. Ele começa primeiro por edificar um Les altar. enseignements des 12 apôtres. Os ensinamentos de 12 C'est apóstolos. ça, bâtir un autel. É isto, edificar um altar. Enseigner la parole de Dieu. Ensinar a palavra de Pas Deus. l'exhortation, Não exortando, pas la prédication, não pregando, mais l'enseignement biblique véritable. mas ensinamento bíblico verdadeiro. Poser cela dans le cœur des gens. Colocar isso no coração das Et voilà dit pessoas. que votre cœur est un autel. Irmão, para me dizer que o vosso coração é um Voilà altar. pourquoi quand on veut prier, É porque quando você on quer regarde orar, dans notre cœur là-bas. olha se nosso coração C'est aí un autel. é um altar. C'est là où vous êtes senti rencontrer Dieu. É aí você, onde você se encontra com Alors lui, Deus. il pose les bois de la parole, Agora ele coloca madeira da les palavra, pierres de la révélation, pedras da par la revelação, prédication de l'évangile, pela pregação do par les evangelho, enseignements de pelos l'air. ensinamentos da Pendant hora, 3 ans à peu près, durante 3 il anos bombarde aproximadamente, chaque cœur, ele bombardeia seu coração, posant de véritables piliers. colocando verdadeiras colunas. Exactement ndenge Elias salaki. Exatamente como Elias C'est fez. ça bâtir une église. É isto, edificar uma igreja. Exactement comme Apollos. Exatamente como Il Apolo, prêchait très bien. que pregava muito On dit bem. qu'il était zélé, courageux. Irmão me disse que era zeloso Il e était corajoso. intelligent. Ele era Mais il inteligente, n'avait pas cette formule ici. mas não tinha essa Voilà fórmula. pourquoi les gens qui étaient avec Apollos, É porque as pessoas estavam com ils Apolo. chantaient, ils sautaient, mais il n'y avait pas de baptême du Saint-Esprit. Eles saíam, entravam, mas não tinham batismo do Espírito Santo. Paul savait cela. Paulo sabia Il dit, isso. petit frère Zéla, Desse puto, espera. vois ma baia, Pega vois ma madeiras, banga, pega pedras, Tiango na mitema ya batu. coloca isto no coração das Prêchez pessoas. mariage et divorce. Prega casamento e Prêchez les divórcio. 70 semaines de Daniel. Prega 70 semanas de Prêchez Daniel. les 7 ans de l'église. Prega 7 eras da Prêchez igreja. les 7 sceaux. Prega 7 selos. Posez cela dans l'église. Coloca isto na igreja. Qu'est-ce que c'est un hôtel? O que é o altar? Un endroit surélevé. Lugar muito elevado Pour contracter. para conectar, Contracter, réduire. para regular, Réduire. para reduzir. C'est distance de 150 millions d'années-lumière. Reduzir esses 120 milhões de anos-luz. Troisième ciel est qui nascer. Para que o terceiro céu Vous voulez desça. de véritables parler en langue correcte? Você pode ter verdadeiro falar em língua De correta, véritables guérisons? verdadeira cura, De véritables hommes de fer chrétiens? verdadeiro homem de negócio cristão, Commencez par bâtir l'hôtel d'abord. começando por edificar primeiro o altar. C'est ça bâtir une église. Este edificar uma igreja. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? O que é um pastor? Il est comme Élie maintenant. Ele é como Eli agora. Il est quelqu'un qui est capable de bâtir cet hôtel ici. A pessoa que é capaz de edificar este altar, De poser ses fondements par les enseignements. de colocar este fundamento pelo De ensinamento, poser des principes bibliques. colocar princípios bíblicos. Quand tu les poses, Quando você coloca, les croyants qui sont assoiffés de Dieu, os crentes que têm sede de Deus, des croyants qui sont malades, crentes que estão doentes, des croyants qui sont na famille biso bala kate. crentes que estão na nossa família, nós não casamos, Oh, eza na maladie moko elanda ba famille na biso ou nyonso. tem uma doença que segue a Ils nossa vont família, poser leur vie sur cet hôtel-là. vão colocar suas vidas sobre este altar, S'identifier à cet hôtel-là. se identificar com este altar. Quand ils vont prier le rôle à Élie, Quando eles vão orar como Eli, Nzambe zangate. Deus não eu. Osali exactement ndenge Branham ayebisaki biso. É exatamente como o irmão Branham nos Alors, disse. yo lobaki na Branham. Agora você disseste ao Maloba Branham, oya te.
Estas palavras que ele pregou. Kolanda yango. Este anjo vai seguir ele. Ngai na tei malobo Branham alobaki wana. Eu preguei esta palavra que Branham J'ai me posé disse. cela dans le cœur de ce peuple. Eu coloquei isto no coração Et das ce pessoas. peuple a obéi à ces paroles. E só o povo obedece estas palavras. Branham abi wana okangi Nzambe clé wana. Irmão Branham me disse que aí você pega Deus. Soki asali yango te, il n'est plus Dieu. Se ele não cumprir, ele não é Deus. C'est ça l'interprétation d'Hébreux 13:8 aussi. Esta é a interpretação de Hebreus 13:8 Jésus também. qui est le même hier, aujourd'hui, alléluia, naturel. Jesus que era ontem, hoje, aqui hoje, no Branham dit natural. qu'il comprend ces langages. Irmão Branham me disse que entende essa Ah, linguagem. voilà pourquoi un véritable prédicateur, quand il prêche la parole selon le prophète, Eis porque um verdadeiro pregador, quando prega a palavra segundo o à profeta, la fin de la prédication, quelqu'un se promène dans la salle, no fim da pregação, alguém circula na sala, visitant des cœurs sincères, visitando corações qui sinceros, ont cru, qui ont reçu à ces que messages-là. creram receber esta mensagem aí. Asa obligé, asa esclave à Liloba. Ele é obrigado, ele é escravo das suas Liloba palavras. apporté par un mortel, Palavra saindo de um mais mortal, atteint selon le modèle de mas Dieu. pregou segundo o modelo de Deus. Lui, il est obligé de traverser la salle Ele é obrigado a atravessar a pour sala traiter avec ces gens-là. para tratar com essas pessoas. Au moins, il place tozo kende. Toda vez onde estamos Tozo aí, église ya sikate. não somos uma Tozo igreja église ya nova, batamangala te. não somos igreja de Po basambelaka bakende poto bazwa mbongo toni, non, non, non. que rezam para ir na Europa ter dinheiro, não, não. Nous sommes des enfants de Dieu. Somos filhos de Il y a Deus. une vision Temos uma que ce message visão. doit produire une super église. Esta mensagem tem que produzir uma Um super super igreja, peuple. um super povo. Tu es fatigué d'être Dieu. Deus está fatigado de ser Deus. Agirait que les pentecôtistes Ele jurou que o qui ont rejeté pentecostal ce que message, rejeitaram essa les palavra, catholiques qui ont rejeté ce que message, resgataram essa les palavra, voisins qui baguissent qui ont rejeté ce e message. vizinho que manguista que resgataram Il essa faut qu'il y mensagem. ait une différence visible. Awa na mabele. Awa visible. É preciso que haja uma diferença visível aqui na terra. Garçon Branamis, Azan loko mususu te à part Bible. Este moço Oui, branamista. à part Bible, tu as la colonne de feu. Este moço panamista não tem outra coisa para além da Bíblia, sim, excepto a Bíblia. Alors, Temos a coluna de meilleure fogo. façon de faire descendre cette colonne de feu, Agora, a melhor forma de fazer desta coluna de fogo c'est bâtir cet hôtel. é edificar este altar. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Eis porque Mambara me le disse, pasteur, en bâtissant cet hôtel, pastor, batizando este altar, il est l'ange de Dieu. ele é anjo de Il Deus. ne doit pas s'écarter de cette parole. Ele não pode se afastar destas S'il palavras. s'écarte de cette parole, Se ele se afastar dessas ça va palavras, compromettre et l'avenir et la vie des gens dans l'église. ele vai comprometer o futuro e a vida das pessoas na igreja. Amen. Amém. C'est ça bâtir une église. É isto, edificar uma igreja. Quand il bâtit cela, Quando ele edifica isso, oh non, naza mwana bino ki sabati nela muto bâti na place na non non non. ah não, se você filho que está sem enviar uma pessoa para edificar em um Lui, lugar, não. lui, il bâtissait cela lui seul. Ele mesmo edifica isto, ele sozinho. Il doit poser cette fondation-là. Ele tem que colocar este caboclo. Être à mesure de faire placer Malachie 4. Essa era a medida de pregar Malaquias Comment 4. Branham et Moïse, Como é que Branham é comment il est Moisés? devenu Josué. Como é que ele se tornou Josué? Moïse avait échoué, Moisés falhou, comme Branham avait échoué. como Branham também falhou. Ah, c'est pas un péché de le dire. Hein? Não é um pecado de dizer. Branham avait échoué. Branham tinha Vous falhado. savez Branham comment il avait prêché? Sabe como é que Branham pregou? Il disait que le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Porque batemos do Espírito Santo não é novo Vous nascimento. savez Branham comment il avait prêché? Sabe como Branham Il pregou? disait qu'Israël reste à 7 ans. Ele disse que Israel Vous resta savez 7 Branham anos. comment il avait prêché? Sabe como é que Branham Oh, pregou? beaucoup de toutes ces choses-là. Oh, muitas dessas Mais coisas. quand Josué est venu maintenant, Mas quando Josué il a veio, commencé par corriger Moïse. ele começou primeiro por Après corrigir avoir corrigé Moisés. Moïse, Depois de corrigir il a Moisés, maintenant posé le peuple dans les 7 sceaux maintenant. ele agora colocou as pessoas nos 7 selos. Mais vous voyez la même personne. Mas vocês estão vendo somente a mesma pessoa. Il était Jean-Baptiste. Ele é João Il Batista. a prêché comme Jean-Baptiste. Ele pregou como João Mais Batista. quand Jésus est venu, Mas quando Jesus veio, je dois descendre. eu tenho que baixar. Lui, il doit croître. Ele tem que subir. Maintenant, quand il prêchait en 63, Agora, quando ele pregava em il dit le volant 63, n'est plus entre mes mains. agora o volante está em minha mão. Je suis en train d'apprendre avec vous. Eu estou a aprender convosco. Ah, un pasteur maintenant bien renseigné. Pastor agora bem ensinado. Il pose cette fondation ici. Ele coloca este caboclo. C'est Nzamba a 150 millions d'années-lumière. Porque Deus tem 150 milhões de anos luz. Alandaka fondation. Ele segue este caboclo. Il traverse le deuxième ciel. Ele atravessa o segundo céu. Il vient se matérialiser au premier ciel. Ele vem se materializar no primeiro Donc, céu. une église qui est une église réellement spirituelle, Quer dizer, uma igreja que realmente é ça espiritual, devient le lieu céleste. ele tem que ser um lugar L'évangile est
être prêché avec des anges dans la salle. Evangelho tem que ser pregado com os Une anjos na sala. véritable pure onction. Uma verdadeira e pura Puisque unção. le ciel se nourrit de la parole. Porque o céu se alimenta da Alors palavra. lui, il est le surveillant. Agora, ele é o C'est supervisor. pas qu'elle andava en dimination comme ça. Eh, você, tu que você fizesse? Não a pessoa que segue pessoas atrás, você fez isso. Non, il est le surveillant. Ele é o supervisor. C'est-à-dire qu'il protège, il garde cet hôtel Quer ici. dizer, ele protege e guarda este altar. Après avoir posé cet hôtel ici, Depois de colocar esse altar, lui seul, ele sozinho, il prend une criche, ele pega, l'onction du lion. ele pega Il travaille comme un évangéliste. a unção do leão, ele trabalha como S'il n'y a evangelista. pas d'évangéliste dans la salle, Porque se não há evangelista na sala, il verse de l'eau dans l'hôtel ele despeja água no altar, comme évangéliste. como evangelista. Après avoir versé de l'eau dans l'hôtel, Depois de despejar água no altar, lui seul, ele il prend sozinho, une autre criche. ele é outro. Il é verse outro. comme un pasteur. Ele vem como um pastor. Le pasteur, il large trop, hein? Hoje o pastor estava muito On leve. dirait qu'ils permettre péché. Talvez cometeu pecado. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. C'est une onction. Perdoa, perdoa, perdoa. É uma unção. L'onction du B. Uma unção de. Lui seul, Ele il sozinho. prend une autre criche Ele pega outro poço. comme apôtre. Como apóstolo. Il place de l'ordre. Ele coloca ordem. Pardon, comme docteur. Como um doutor. Même s'il n'est pas docteur, Mesmo que não é doutor. il explique d'une manière détaillée. Ele explica de uma maneira Il detalhada. interprète cet hôtel ici Ele interpreta este altar pour faire asseoir la foi de Dieu. para fazer citar a fé das pessoas. Lui seul, il prend notre cliché. Ele pega uma outra função. Il agit comme prophète. Ele age como profeta. Ah oui, pasteur, c'est un prophète. Sabe que o pastor também é profeta? Allez lire le message. Vous croyez maintenant? Je crois que tu es prophète. Vão ler a mensagem. Eu creio que você é profeta. On me dit que dans le Nouveau Testament, Não vai me dizer que no Novo un Testamento, prédicateur qui prêche la vérité est un prophète. pregador que prega a verdade é profeta. Voilà pourquoi en ce moment, tous les parlants en prophétie, cala, por favor. Eis porque naquele momento toda falar em língua e profecia tem que se calar, por Puisque le favor. prophète parle à la chair. Porque o profeta no púlpito está aí a La falar. prophétie par excellence. E uma profecia por Lui excelência. seul, Ele il sozinho. a ces 4 oncions-là. Ele tem essas 4 unções. Mon inen va bien à pasteur. Sabe o que se chama de Les pastor? hommes tombent quand on a noté. Não é pessoa da Les tua terra, não. hommes Não, é uma, les aïettes, c'est une question de vie ou de mort. é uma questão de vida ou morte. Il doit être en mesure de cela. Ele tem que estar na medida. Après chaque 3 ans et demi, Depois de cada 3 anos e il meio, dépose les cruches. ele deposita. Il reprend cette structure ici. Ele pega essas coisas. C'est ça le surveillant. C'est ça le surveillant de l'église. É este o supervisor da igreja. Même s'il ne vient pas, Mesmo que ele não il venha. demande qu'est-ce qu'on a prêché. O que é que ele pregou? Il surveille. O S'il y a supervisor. quelque chose de très mal, il sera obligé de corriger cela. Se ele pregar mal, ele vai ser obrigado a corrigir isso. Puisque la vie de Dieu dépend de cela. Porque a vida de Deus depende disso. La vie des gens dépend de cela. Porque a vida das pessoas depende disso. La vie des gens dépend de cela. Porque a vida das pessoas depende disso. Il n'y a pas d'évangéliste, il fait l'œuvre d'évangéliste. Não há evangelista que faz obra de evangelista. Maintenant, remarquez maintenant. Agora, nota. Si un prédicateur vient, Se pregador vir, il vient aider le pasteur. ele vem ajudar o pastor. Le pasteur a déjà placé l'autel. O pastor já edificou o altar. Voilà pourquoi William Branham dit, É porque William Branham diz, dans d'autres églises, moi Branham, je ne prêche pas la doctrine. em outras igrejas, eu, Branham, não prego a doutrina. C'est le travail de ce pasteur-là. Porque é o trabalho do pastor da Il igreja. est pasteur, puisque c'est lui qui dépose, qui place la doctrine. Ele é pastor porque ele é que deposita e coloca a doutrina. Il est missionnaire dans cette église-là. Ele é missionário naquela igreja. D'autres personnes, d'autres prédicateurs, Outra pessoa, outro pregador, ils viennent avec leurs cruches, leurs options pour m'aider dans l'autel qui était déjà prêché ici. ele vem com essas outras funções para ajudar o pastor na igreja. Yango tango basala yango moi Patrick, je les paye. Por isso eu considero, eu, Patrick, eu pago. Oui. Atei, puisqu'il est venu m'aider, Pregou porque ele veio me ajudar. je les paye. Eu lhe pago. Je les paye. Eu pago. Mais vous payez la dîme à Dieu. Mas você paga um dízimo a Deus. Moi je prends cette dîme puisque c'est moi qui ai placé cet hôtel ici. Eu pego este dízimo porque eu é que edifiquei este altar. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. O que trabalha no altar, come no altar. Vous n'avez pas le droit Você não tem direito de payer votre dîme de pagar vosso à dízimo quelqu'un qui est venu avec sa cruche d'eau. Non.
uma pessoa que vem com uma outra função Ça, c'est diagonal. une malédiction. Et vous êtes en train de payer, vous le savez. Isto é uma maldição que você está aí a pagar, você Vous não sabe. payez votre dîme Você paga seu à celui dízimo qui a placé l'autel. para aquele que edificou o altar. Hein, Maman Jean-Marie? É, mamãe João Attends, Maria. on a sali 10 ans à Kinshasa. Mesmo que eu fazer 10 anos de Dis-moi, on est fait Kinshasa, l'andangai kuna. aquele dízimo tem que me Ce seguir sont lá. mes enseignements qui se reposent dans vos cœurs. Porque são meus ensinamentos que se repousam nos vossos corações. Azola Kisani, Azola Sanité. O que Je ele está suis ministre. mostrando? Eu sou ministro. Cet homme-là qui vient avec sa cruche. Este homem que vem com a sua função. So ce que dit là-bas, Senga Patrick Mutatindi yo. Bon musala Patrick yango yo. Senga ye, yenda futa yo et je le fais. Se te pedir, fala, pede a Patrick, porque ele que te mandou, peça a ele para ele te pagar. E eu vou. So na coisa biba dimsata boy etengai. Se eu não tenho falar de administrador, me ajudam. Maintenant un prédicateur engagé dans l'église. Agora, pregador encarregado na Il igreja, dit que tu vas m'aider quer dizer, você vai me à ajudar. verser de l'eau sur l'autel. Despejando água no altar. Il a droit à un salaire. Ele tem direito a Comme un salário. pasteur associé. Como pastor Ou un associado. prédicateur visiteur. Como pregador Soit visitante. l'offrande d'amour. Tem que dar a oferta de Ou un amor. salaire, le pasteur les paye, le pasteur. Ou salário que se paga ao pastor. Yo dengo vandi wana. Você, da maneira que estás Je aí, suis en train de me déverser, de me défouler. Ça dit, na longo la mukumba na ngai. estou a me descarregar. Tel que je vous avais dit la fois passée. Como eu disse na vez passada, Des fois mbongo esenga na ba jeune belé belé tena. talvez dinheiro nem precisa fazer muito jejum, Ça não. là ba principe ya Nzambi. Obedece os princípios de Deus. Moi j'étais prêcheur des fois plus de 10 ans. Eu já preguei mais de 10 Na na anos. melata talvez. koka na yo tengai. Nunca bebi nem tua Coca-Cola. Na na Eu. latata senge na yo tengai. Nunca vesti nem tua parte de corno. Eu. Nzamba ko pambola nga mukoloni, c'est impossible, c'est en dehors de la parole. Quando é que devemos abençoar? É impossível. Está fora da J'ai un palavra. message à foi banam. Je Eu suis estou pas a pregar menteur, mensagem mais de je dois Deus. vous dire la vérité. Eu sou mentiroso. Tenho que viver a verdade. Élie avait dit à la veuve. Ele aí disse a viúva. Laissana nunga. Ibrahim interprète et dit, soutenez d'abord le ministre. Me alimenta na primeira. Mamãe me interpreta. Diz sustenta primeiro o Wana ministro. malobi. E mamãe me À diz. cause de son rôle de surveillant wana. Através de seu papel de Ceux qui supervisor. vont commis incapable de sustentar mécaniquement bokanga église. Se você se torna capaz de sustentar mecanicamente, tem que fechar a igreja. Devant n'importe quel projet, Diante de qualquer projeto, pensez d'abord à lui. primeiro passa nele. Il a vos vies entre ses mains. Porque ele tem a vossa vida na Le sua mão. Saint-Esprit passe d'abord par lui. O Espírito Santo primeiro Les passa nele. bénédictions, l'argent passe par lui. Bênção, dinheiro primeiro passa Soki nele. aza mutu akanisa makambo minene minene ekoya mpe babino makambo minene Se é minene. uma pessoa de pensar em grandes coisas, aquelas grandes coisas também Soki aza virá mutu a ti. alingaka bamituka minene mandaka minene ekoya mpe babino makambo minene. Se é uma pessoa que gosta de grandes carros, aquilo também vai vir a Soki você. aza mutu oh Dieu merci pour ces $500 yango mpe bokozala ndenge wana. Uma pessoa, Deus, obrigado por esses $500. É assim que vocês vão ser. Oh Dieu de Branham m'a aidé avec ces $200 bino mpe bokozala kaka ndenge wana. Oh, Deus de Bana me ajudou com esses $200. Vocês também vão permanecer Soki assim. aza gourmand ya mapamboli comme ça. Se ele é o cargo dessa Oh Dieu bênção. si tu me donnes $100 millions c'est un péché Dieu. Oh, Deus, você me dá $100 milhões. É um pecado, Deus. ekokota yo mpe ndenge wana. Também vai vir a ti assim. obanda koraisonne mpe makambo minene ndenge Também wana. vai começar a raciocinar essa Dieu grande a coisa. lié votre vie comme ça. Porque Deus ligou a Koi na você. yete. Não lhe odeia. Il est le modèle de ce que Dieu fera dans ta vie. Ele é o modelo daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Mibali na biso bazo souffrir. Nossos maridos estão Papa sofrendo. feka dim na temps en souffrance bo yazaka bien. Ele está pagando. Ozomiloka yo moko. Você está se Dis moi maldiçoando. ne koza un impact te. Aquele dízimo não terá Au contraire impacto. loba tata na bana. Ao contrário, fora pai dos Si meus Jésus filhos. était ici sur la terre, Jesus estivesse aqui na terra. qu'est-ce que nous allons O faire? que podíamos Obima fazer? na bandako na mitu obi Jésus zo yango. Vai sair na vossa casa e vai dizer: Este Dans é le Jesus. Nouveau Testament ça sur la forme yote. No Novo Testamento já não tem essa Il a forma. commissionné des gens avec des dons. Ele comissionou pessoas com dons. Yango dis moi ne sambongo na yote ya Jésus Christ. Por isso é que esse dízimo não é teu dinheiro de Analia Jesus. kango lokola représentant na ye. Eu como sou representante. Ah, soutenir le don que Dieu a placé en moi. Sustentar o dom que Deus colocou C'est em ça mim. soutenir Jésus-Christ. É isto, sustentar Jesus Cristo. Rejeter ces dons, Rejeitar esse c'est dom rejeter Christ. é rejeitar Il n'y Cristo. a que deux possibilités. Há somente duas possibilidades C'est vrai. que pode se Une separar de mauvaise verdade. vie avec preuve. Uma má vida com prova. On a bien la protection de l'église. Que mamãe me chama essa proteção da igreja. Na pasteur, Pastor, tant va changer doctrine. Ah, quando muda a doutrina. ah, Sim, si la vie passe par ici. porque a vida passa aqui. Tu commences à dire que Branham est Dieu comment? Você como é que vai começar a dizer que Bana Nous é sommes dans Deus? le millénium comment? Ces deux possibilités-là. Essas duas possibilidades. En dehors de cela, Fora disso, vous êtes un lépreux. você é um leproso. Un hôtel Um altar bien bâti,
bem edificado, d'après la vision de William Branham. segundo a visão de William Branham. Un hôtel Altar bien posé, bem posta, d'après le message de William Branham. segundo a mensagem de William Branham. C'est-à-dire que le pasteur vous prend, Quer dizer, pastor te pega na alliance aqui na William Branham. e faz entrar na aliança que Deus fez com William Branham. Na étoile a William Branham. E faz entrar na estrela do William Branham. Sim. E yango ezo kita mena na église. É o que está a descer agora na igreja. Un hôtel maintenant. C'est cet hôtel qui est l'église maintenant. Este altar que é a igreja. Les chrétiens qui a besoin du baptême du Saint-Esprit. O cristão que precisa do batismo do Espírito Santo. Les chrétiens qui a besoin de la guérison. O cristão que precisa da cura. Les chrétiens qui a besoin du mariage. O cristão que precisa do casamento. Réalisation de ses projets. Realização dos seus projetos. Il prend son cœur et sa vie. Ele pega seu coração, sua vida e coloca sobre este altar. Quando ele coloca, qu'est-ce que vous devez faire? O que vai acontecer? Opposer, ça veut dire quoi? Colocar isto quer dizer Bimisa mensonge. Bimisa haine. Tirar mentira e ódio. Bimisa loucura, bimisa hipocrisia. Tirar mentira e hipocrisia. Bimisa orgueil. Tirar orgulho dentro de ti. Bimisa coina. Tira ódio. Você é hipócrita, mas é bom a mais até. Porque hipócrita não tem como ser convertido. Importa pouco importa esse altar. Hipócrita é bom a mais até. Ele não tem como ser convertido. Bimisa mensonge. Deus tira mentira. Bimisa haine. Tira ódio. Bimisa clanisme. Tira espírito de clã. Quand vous videz comme ça, quando você vai tornar vazio, o altar está enchendo. Le reste des choses, tu ne vas pas demander et que se reproduise selon son espèce. O resto das coisas não vai pedir, vai reproduzir segundo a sua espécie. Dans l'hôtel, il y a le voyage. Porque no altar há viagem. Dans l'hôtel, il y a des véhicules. No altar há veículos. Il y a des prédios. Há prédios. Il y a des hommes d'affaires. Há homens de negócio. Dans l'hôtel, il y a des enfants, il y a le mariage. No altar há filhos de casamentos. Yo, você, nous venons à l'église. Vem à igreja. Politique. Tira com mentira toda a política. Hôtel e tonda. Que a mentira possa sair, o altar possa encher. Cette parole va se reproduire selon son espèce. E esta palavra vai reproduzir segundo a sua espécie. On continue dimanche. Vamos continuar domingo. Que Dieu bénisse. Que Deus abençoe. Vamos levantar para orarmos. Vamos levantar. Dites quelque chose à Dieu. Diga alguma coisa a Deus. Pendant ce temps alors que les frères sont en train de chanter. Segundo o que foi pregado aqui, sim. Dites quelque chose à Dieu. Diga alguma coisa a Deus. Prions le Seigneur. Vamos orar ao Senhor. Dieu notre Père Céleste, Deus nosso Pai Celestial, Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, Dieu de Malachi 4. Deus de Malaquias 4. Nous te disons merci pour l'ouverture des sceaux. Nós te dizemos obrigado pela abertura Nous dos te disons céus. merci pour les serments d'Arizona. Nós te dizemos obrigado pelo juramento da Disons merci Arizona. pour la prophétie qui dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Obrigado pela profecia que diz que o meu povo jamais estará na confusão. Tu es descendu aujourd'hui. Tu disseste hoje, Tu as emprunté le corps de notre frère. tu emprestaste o corpo do nosso irmão Et tu nous as prêché ta Bible, Père. e tu nos pregaste a tua Bíblia, Pai. Tu dis qu'aujourd'hui, Tu disseste que hoje l'Église atteindra la perfection, Seigneur. a igreja vai atingir a Ça perfeição, ne Senhor. dépend pas de nous, Père. Isso não depende de nós, Mais tu as placé cette capacité dans cette parole que nous venons d'écouter, mas Seigneur. você colocou esta capacidade nessa palavra que acabamos de ouvir. Pardonne-nous nos irrégularités, Seigneur. Perdoa nossas irregularidades. Pardonne-nous nos désordres, Seigneur. Perdoa nossas desordens, Senhor. Pardonne-nous nos murmures. Perdoa nossas murmuras. Nous voulons retourner à la base, à la case du départ. Queremos voltar à base, Marcher avec des principes de l'évangile andar com princípios do Evangelho d'une façon correcte avec toi. de uma maneira correta Que contigo. devant des difficultés, Seigneur, Pouco importa a vento de dificuldade, Senhor. l'infertilité, A le infertilidade, chômage, la crise, les maladies, les pandémies, o desemprego, crise, doença, pandemia. nous soyons en mesure de crier où est le Dieu de William Branham, Possamos estar na medida de gritar: onde está Deus de William Branham? sachant que ce Dieu-là
sabendo que este Deus vient se poser sur l'autel de Malachie 4. vem se colocar sobre o altar de Malaquias 4. Respecte l'autel de Malachie 4. Respeita o altar de Malaquias A 4. des obligations vis-à-vis de l'autel, Tem Seigneur. obrigações vivo no Toute altar. vie, toute âme sincère Toda vida é homem sincero qui respecte cet autel, que respeita este altar, qui se place, qui se conforme à cet autel-là, que se coloca e se conforma com este altar, vivra le surnaturel dans son sein, Seigneur. viverá o sobrenatural aqui na C'est ce que terra. nous voulons, Seigneur. É o que nós queremos, Senhor. C'est ça l'église du temps de la fin, Papa. Esta é a igreja do tempo do fim, Bénis papá. Sabinon, bénis au Dieu cette semaine. Abençoa Sabinob esta semana. Aide-nous que nous soyons soudés comme un seul homme. Ajuda-nos a sermos soldados como este Quand nous homem. prierons comme les apôtres, Quando vamos orar como os et que apóstolos, Dieu puisse réellement venir que Deus possa realmente vir matérialiser ses promesses en nous. materializar sua promessa em En ces nós. moments de pandémie, Neste momento da de pandemia, confinement par-ci par-là, de confinamento aqui e acolá, il y a des choses qui sont devenues chères, difficiles, há coisas que se tornaram caras des e programmes, des difíceis, projets bouleversés. programas, projetos Mais toi, mudados, tu restes Dieu. mas tu resta Deus. Dis que si nous restons fidèles à ta parole, Seigneur, Disseste que se nós restamos fiéis à tua palavra, rien ne va Senhor, t'empêcher d'accomplir ta parole en nous. nada vai Seigneur. te pedir a cumprir a sua palavra em nós. Nous voici tels que nous sommes, Seigneur. Eis-nos da maneira que nós Qu'il estamos, nous soit fait, que nos seja, selon Jean 14, 12, segundo João 14, Zacharie 12, 14, 7, Zacarias 14, Malachie 7, 4 Malaquias et 4 Luc 17, 30. e Lucas 17, C'est 30. ça l'autel de Dieu aujourd'hui, Este é o Père. altar de Deus hoje, Pai. Merci, Papa. Obrigado, papá. Que mes frères, mes soeurs Que meu irmão, minha puissent irmã saisir la vision, possa pegar a afin que nous visão puissions marcher ensemble para que possamos andar juntos dans les jours qui sont devant nous. nos dias vindouros, Et papá. que les pentecôtistes, Que os pentecostais, les dénominationnaires os denominacionais, puissent voir la différence en nous, Papa. possam ver a diferença em nós. Cette différence que toi, Dieu, tu avais promis, Essa Papa. diferença que tu Deus prometeste, papá. Oh Dieu, Oh Deus, que la guérison divine que a cura divina qui était envoyée aujourd'hui que foi enviado puisse hoje, environner chaque membre de cette église. que possa rodear cada Que membro ta desta grâce, igreja. Papa, Que a tua graça, puisse papá, prendre soin de chaque membre de cette église, possa cuidar cada comme tu aqui l'avais nesta fait avec la igreja. veuve de Sarepta, Como fizeste com a viva qui de avait Sarepta, honoré le don de Dieu en Élie. que honrou o dom de Deus no Elias. Ces enfants sont venus ici, Seigneur. Os seus filhos Et vieram s'ils mandar croient aqui, que toi, Senhor, Dieu, te parle aujourd'hui. porque creram que Ils algum ont filho honoré de ton você message. honraram a tua Ils ont mensagem, honoré ton don, Seigneur. honraram todo dom, Senhor. Laisse que chacun d'eux Deixa que cada deles puisse recevoir le désir de son cœur. possa receber o desejo do seu Dans le coração. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Dans le nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Dans le nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen, amen. Amém. Ok, que Dieu vous bénisse, mes Que frères. Deus abençoe, meus irmãos. On va se retrouver le dimanche, Vamos nos encontrar aqui domingo, puisque jeudi, vendredi, on va encore travailler sur certains cas. porque quinta e sexta vamos ter aqui serviços. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, paz, igreja.